Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, abrindo, o 43º mês de Kardec. E para nós é uma dupla alegria, porque estamos inaugurando esse salão também, primeira vez, de uso, está cheirando tinta ainda, é muito bom. E é uma forma de nós podermos agradecer a Kardec, esse espírito maravilhoso que esteve entre nós e deixou esse legado tão profundo, e que nós vamos passar a vida estudando para poder conhecer apenas uma pequena parte dessa mensagem que nos foi trazida pelos espíritos superiores do século XIX. Pois bem, esse seminário nosso aqui é fruto de um trabalho que nós fazemos num grupo de estudos que nós temos no Luz e Amor. Nós estudamos ali a Revista Espírita aos sábados, das 9 às 10 da manhã, aberto ao público. Quem quiser participar conosco lá vai ser um prazer recebê-los. E no ano passado nós recebemos um convite do companheiro nosso, professor Adolfo de Mendonça, que faz parte do LIP, que é a Liga de Pesquisadores Espíritas, para que nós desenvolvêssemos uma pesquisa na área de mediunidade de cura e que nós pudéssemos apresentar no ENLIP, em São Paulo. E assim o fizemos, apresentamos esse trabalho aqui como uma pesquisa em andamento, em agosto agora em São Paulo. Essa pesquisa partiu de 3 vertentes. Uma primeira vertente onde nós buscamos, dentro do contexto teórico, dentro da literatura, formar um arsenal teórico que embasasse a questão da mediunidade curadora, as suas causas, as suas consequências, as suas formas. Depois nós analisamos 2 casos práticos de pessoas do nosso círculo que haviam passado pelo processo de cura, e que nós pudéssemos catalogar e fazer um comparativo do que nós vimos na teoria com esses casos na prática. E nós fizemos também um trabalho com relação à consulta dos espíritos referentes a algumas dúvidas, a alguns questionamentos que nós tínhamos com relação a essa pesquisa toda. Por isso o nome, Evocação e Mediunidade Curadora. Ok? Então, vamos começando. A mediunidade é uma faculdade natural inerente aos homens. Então, desde que o homem começa a raciocinar, começa a se entender como um ser individual, ele começa a ter ensaios de mediunidade. Ele começa a fazer esse processo de comunicação com aqueles seres em espírito que não estão mais entre nós. Nós temos registros disso em quase todas as religiões. Então nós temos no Antigo Testamento, nós temos nos Vedas, nós temos os egípcios. Então existem vários registros históricos que atestam a questão da mediunidade. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos aí. Então nós temos lá no livro 1, onde Saul consulta Samuel em espírito. Então ele diz durante essa passagem, antes, quando ia se consultar a Deus, dizia-se: vamos ao vidente, porque os que hoje se chamam profetas chamavam-se videntes. E aí nessa passagem Saul se encontra com um desses profetas e conversa com Samuel em espírito, E aí nesse momento ele estava meio que descumprindo uma ordem que havia sido dada por Moisés, Então está lá em Deuteronômio, que Moisés dizia o seguinte: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Com esta proibição colocada no Antigo Testamento, antes da proibição nós temos o atestado de que a mediunidade existe e que os espíritos conseguem se comunicar conosco. Nós entendemos até que naquele momento a humanidade não estava preparada para esse contato, e por isso a proibição. Mas a proibição, antes de proibir, atesta o fato, porque ninguém proíbe algo que não existe. Não iria se proibir de se contactar os mortos se não houvesse essa possibilidade. No Novo Testamento nós temos ali o caso de Pentecostes, no domingo ali pela manhã, o Espírito Santo desceu e o vento forte, línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Então isso aí é a outorga da faculdade mediúnica concedida aos espíritos nesse domingo aí de Pentecostes. E em João nós temos uma frase também bastante interessante, que diz o seguinte: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai que os espíritos são de Deus. Então aqui ele está dizendo que nesse contato nosso com os espíritos, que nós temos que selecionar com quem nós estamos falando. Ele não coloca aqui os detalhes do porquê,
né? Por que não criais em todos os espíritos? Depois Kardec vem esclarecer isso com todos os detalhes do século XIX, quando ele nos diz que os espíritos nada mais são do que os homens desencarnados, e que do lado de lá nós temos as pessoas com as suas imperfeições naturais. Então nós temos espíritos mais perfeitos ou menos perfeitos. Então João já dizia isso: não criais em todos os espíritos. Kardec vai explicar depois o porquê que nós temos que analisar as comunicações para aí sim depois fazer algum uso delas. No século XIX, então, nós temos o fenômeno de Heidsville, que começa ali a provocar a questão das mesas girantes, e aí nós temos uma grande invasão espiritual. Os espíritos tomam conta de todo o planeta. Essas manifestações começam a acontecer na Europa, na América, na Ásia, em todos os lugares, e elas vêm meio que no primeiro momento como uma questão publicitária no mundo dos espíritos, né? Eles vêm para que aquilo pudesse ser disseminado, para que as pessoas pudessem tomar consciência de que havia alguma coisa acontecendo, né, no plano espiritual, e que chegara o momento de essas interferências se fazerem mais vistas. Começam então na linha do entretenimento, que é o caminho mais fácil para a nossa condição espiritual, sobretudo naquele momento do século XIX, nos salões. Então esses fenômenos passaram a ser observados nos salões da realeza. Então as pessoas se entretinham com as manifestações mediúnicas. E isso vem um pouquinho à frente despertar o fenômeno inteligente. Então em figuras como Kardec começam a ver naquelas manifestações algo por trás do entretenimento. Quando ele começa a dizer: aqui existe um fenômeno inteligente, e por trás de todo fenômeno inteligente existe uma causa inteligente. Então ele supera a questão do fenômeno e vai buscar o porquê. O que é que está acontecendo aqui atrás? Quem é que está produzindo esse fenômeno? E qual é a utilidade de se produzir este fenômeno agora? Ele sabia que não seria só o entretenimento a questão. Então, dentro desse contexto, em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, após ter feito um trabalho profundo de investigação desses fenômenos, de investigação das forças que produziam esse fenômeno. Então estamos hoje, nesse ano, completando 160 anos dessa grandiosa obra que veio para criar um marco e mudar a nossa forma de entender o mundo. Começa então a levantar o véu, né? Essa questão da mediunidade sendo trazida no Livro dos Espíritos, depois no Livro dos Médiuns, começa a levantar o véu e trazer para nós uma condição de entendimento muito maior da nossa condição humana. E discutíamos há alguns dias em um de nossos estudos na casa, lá no Luz e Amor, a respeito dessa história de levantar o véu. Não se fala, na terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela vem levantar o véu, mas ela não vem tirar o véu, ela só levanta o véu. Então nós ainda não estamos prontos para ver a totalidade, nós estamos vendo em parte, não está ainda na hora de ver face a face, como diria Paulo. Então ela só levanta o véu, está nos mostrando algo mais do que a gente já conseguiria ver sem a doutrina, mas ainda não temos a capacidade de ver o todo, de analisar esse todo. E já nos cria aqui uma possibilidade de estudo da faculdade e uma condição de transcendência do ser humano. Então é o ser humano se olhando de outra forma. Eu não vou me olhar mais como um ser aqui que tem uma vida de 80 anos, 70 anos, 60 anos. Eu estou me vendo como um espírito que trafega por esse planeta, como nós passamos por um dia da semana. Então eu estou vivendo aqui, mas eu sei que o meu espírito teve várias experiências passadas e que terá várias experiências futuras. Então isso me dá uma nova perspectiva da forma de analisarmos a vida, da forma de conduzir a nossa vida, das nossas responsabilidades, dos nossos atos, do porquê que nós passamos pelas nossas dificuldades e como nós vamos nos comportar diante disso. Essas manifestações todas, elas acabam passando por todo um processo que hoje, analisando de fora, a gente vê um processo muito lógico. Ela começa no seu aspecto físico, com as mesas girantes, para gerar esse entretenimento, para chamar a atenção, então de uma forma muito latente, tanto é que depois do processo ter sido cumprido esse papel inicial, ele diminui a frequência das manifestações físicas, hoje sendo raras as manifestações, mas naquele momento do século XIX aquilo era gritante. Começa então com as aparições, as manifestações, as materializações. Depois começa então esse princípio inteligente a passar para nós as suas informações, essa comunicação de maneira mais ostensiva, através das pranchetas inicialmente,
né, através dos cestos ali que se escreviam, passando depois para a psicografia, para a psicofonia e chegando também no nosso conhecimento da intuição, que é aquele contato mais direto conosco mesmo, né, daqueles que não têm a mediunidade ainda desenvolvida, mas nós temos a intuição. Todos somos médiuns, né, em alguma dessas maneiras aqui. E a mediunidade de cura chega aonde? Né? Nós vivemos num mundo de expiações e provas. Então aqui para nós o sofrimento é uma constante. Nós temos carências físicas, nós temos a nossa inferioridade espiritual para conviver, nós temos uma proximidade ainda muito grande com a matéria. E isso faz com que a mediunidade de cura salte aos nossos olhos, né? Porque nós estamos aqui sofrendo. Quando nós temos um contato com a mediunidade de cura, nós podemos perceber em nós a grandeza, a benevolência do Cristo e a força desses processos curadores da espiritualidade. Então é a misericórdia divina em todo o seu esplendor. E todo o trabalho do Cristo foi baseado em cima da mediunidade de cura. Grande parte dos fenômenos que ele realizou, dos milagres, chamados milagres, né, que Kardec vem depois esclarecer que não eram milagres, mas manipulações das leis naturais, mas Cristo atuou muito fortemente na questão da cura. E por quê? Porque ele sabia que era isso que chamava a atenção dos seres sofredores que aqui estão no planeta Terra. E nós temos passagens muito bonitas, né? Os diálogos que o Cristo nos deixa, que são atemporais, quanto mais a gente estuda esses diálogos, mais a gente se encanta, né, por essa mensagem que foi trazida para nós ali, e que agora a gente está conseguindo enxergar um pouquinho melhor com esse levantar do véu aí. Então vejam essa daqui, quando João Batista estava no cárcere, e ele pede para que os discípulos cheguem até Jesus, e ele pergunta assim: és tu aquele que há de vir ou é outro que devemos esperar? Ele estava com essa preocupação no cárcere de João Batista. Será realmente que o Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias esperado? Então ele pede para os apóstolos perguntarem, e a resposta do Cristo como veio, né? Ide contar a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se anuncia o Evangelho. Então quase tudo que ele falou como prova de que ele era o Messias está permeando a questão da mediunidade curadora, da cura dos sofrimentos daquela humanidade que se arrasta, né, no planeta Terra. Então, se hoje nós temos ainda essas mazelas para conviver o tempo todo, imagine na época do Cristo, né, que nós não tínhamos ali nenhum tipo de assistência, a medicina ainda começando. Então esse sofrimento físico era bem maior até do que nós experimentamos hoje, e foi em cima da mediunidade curadora que Cristo fez o seu ministério com a maior força. E aí, nesse momento do século XIX, surge um novo olhar para a humanidade, né? Análise do fenômeno. O que é que acontece nessa questão do fenômeno de cura? Começa então a se compreender, a explicar sobre as luzes dessa nova ciência que surgia, que era a doutrina espírita. Então Kardec se detém a analisar esses fenômenos e a entender o que ocorre por trás desses fenômenos, e começa a explicá-los, desvendando aquilo que a gente chamava de mistérios, e nos dando também um grande caminho para que a gente possa percorrer nessa questão da nossa melhoria física na nossa trajetória terrena. E ele faz, dentro dessas experiências dele, ele coloca várias situações dentro da Revista Espírita. Então ele faz as suas pesquisas e ele documenta essas pesquisas na Revista Espírita. Nós, até como estudamos a Revista Espírita, demos uma ênfase forte dentro dessa nossa pesquisa nesses materiais que estão expostos na Revista Espírita. Então um dos casos dele, que ele apresenta em março de 1860, sob o título de Um Médium Curador, onde ele fala da senhorita Désirée Goudou, que ela era uma médium. Então ele começa a traçar a história dessa médium, e ele vai levando até nos contar o desfecho de como se progrediu essa mediunidade, essas faculdades dessa senhorita. Então ele coloca o seguinte, que ela fazia 8 anos que ela desenvolvia a sua mediunidade, que ela era uma médium muito potente, e ela tinha passado por várias fases de mediunidade. Então ela começou lá com os fenômenos físicos, depois passou como médium vidente, como médium auditiva, falante e escrevente. Então ela passou por todas as fases da mediunidade. Porém,
todas esses potenciais mediúnicos dela se concentraram para a mediunidade de cura. Então, em determinado momento, um daqueles espíritos que a acompanhavam, um daqueles mentores que a acompanhavam, se aproxima dela e diz: olha, você tem uma missão, que é desenvolver a mediunidade de cura. Então, todos aqueles dons que ela tinha, todas aquelas manifestações mediúnicas que ela tinha, se concentram para que ela possa se transformar numa médium curadora. E é muito interessante quando ela relata como ela fez o treinamento, como é que acontecia o seu processo, né, de descoberta e desenvolvimento da mediunidade curadora. Então ela coloca lá que os espíritos materializavam para ela livros, onde ela podia ler os artigos que tinham ali. Eles materializavam mãos segurando órgãos humanos para que ela compreendesse a anatomia. Então tinha gravuras, indicações de remédios. Então ela fez um contato direto, usando todas essas faculdades mediúnicas que ela tinha desenvolvido, para poder complementar a sua instrução e se transformar numa ferramenta pronta para trabalhar com a mediunidade de cura. Isso é muito interessante, né? Porque é a necessidade que a gente tem de se desenvolver. A doutrina espírita nos cobra isso, né? Porque nós somos ferramentas. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, melhor vai ser o trabalho dos espíritos que atuam conosco com essas ferramentas, né? Então a gente costuma falar: nós somos uma enxada. Se eu estou com a enxada cega, eu vou fazer um trabalho. Se eu amolo a enxada, é outro trabalho. E estudar a doutrina, se preparar, é amolar nossa enxada, para que a gente possa estar prontos para que a espiritualidade, que nos auxilia no cumprimento dos nossos planejamentos reencarnatórios, possam nos utilizar de uma maneira mais adequada. E foi isso que aconteceu com a senhorita Desirê Godoy. E aí ela começa a relatar que ela inspirava os doentes e que ela obtém resultados surpreendentes. Mas o que acontece com ela? E aí ele vai relatando, né? Mês a mês ele vai relatando na revista espírita o acompanhamento do caso desta médium vidente. E aí em abril, um mês depois da primeira reportagem, ele vai falar do testemunho do Dr. Mohery. O que ele vai falar para nós? O que acontece? A senhorita Desirê Godoy começa a fazer essas curas, e ela começa a ser ameaçada pela comunidade médica, por prática de medicina ilegal. E o senhor, o Dr. Mohery, faz o quê? Ele, com o espírito investigativo dele, um médico, um cientista, ele faz o quê? Ele se aproxima dela e diz: olha, eu quero te ajudar, eu quero compreender o que você está fazendo aí, para que eu possa te ajudar na interlocução com os meus colegas médicos. E ele é uma pessoa muito séria. Então o que ele faz? Ele pega a senhorita Desirê Godoy, leva para a casa dele, para a mansão dele, e para que ela passasse a atender os pacientes nesse ambiente controlado, no qual ele faria o acompanhamento dos casos e o estudo de cada um desses casos. Então ele vai ali no local apropriado, cria as fichas de acompanhamento e se lança um auxílio investigativo desse processo da senhorita Desirê Godoy. Então a primeira carta que ele manda para Kardec, ele coloca 75 casos que os recursos normais da medicina tinham falhado e que ele tinha selecionado e passado para a senhorita Desirê Godoy. E os resultados foram surpreendentes. Mas olha o cuidado dele. Ele coloca lá que o tempo de análise ainda era insuficiente para que ele tivesse qualquer conclusão do caso. Então ele tinha muito cuidado. Ele era um cientista, ele era uma pessoa que não era um místico, né? Então ele começa a analisar aquelas fichas, analisa os 75 casos, vê as melhoras, mas ele fala: eu preciso estudar um pouco mais antes de me lançar no embate com a comunidade científica da época. E aí ele começa a receber opositores, né? E aí é interessante como ele coloca para Kardec como é que ele respondia os opositores, né? Então tinha aqueles que falavam: olha, isso é obra do demônio, é o demônio que faz isso, essa moça está possuída pelo demônio. E aí ele coloca lá, né? Bom, se o demônio vem à Terra para curar os doentes, ótimo, né? Porque aí ele é um convertido, porque é possível que o demônio venha aqui para curar os doentes. Feitiçaria, e aí ele fala: bom, a tolice é inerente ao ser humano, então no caso de feitiçaria eu não vou nem me dar o trabalho de discutir com essas pessoas, né? Porque é só quem não conhecesse a moça para poder imaginar que ela fosse uma feiticeira, que ela tivesse algum ganho com relação a isso. Então ele vai relatando ali como é que ele respondia aos opositores. A averiguação dos fenômenos, então, ele faz com método, com seriedade, com boa vontade, sem nenhum tipo de misticismo. Ele deixa isso bastante claro
como é que ele acompanhava e como é que ele seguia os casos da senhorita Godu. Em pouco tempo ela tinha mais de 200 curas, né? E aí ele coloca o seguinte, que ele começou a observar aquelas pessoas que eram curadas e aquelas pessoas que não eram curadas. E aí ele aponta que as pessoas que eram curadas normalmente eram aquelas que tinham a paciência para seguir as orientações da senhorita Godu. Então, se era um tratamento feito com pomadas e tinha que aplicar a pomada 3 vezes ao dia, obviamente aqueles que seguiam com frequência, né, esses tinham a condição de cura mais acelerada. E aqueles outros que abandonavam no meio do caminho eram uma grande massa daqueles que realmente não obtinham os resultados. Ele aponta ali um caso que ele achou bastante intrigante, que era de um funcionário dele que fazia 18 anos que era surdo. Então, há 18 anos ele era surdo. Ele começou a fazer o tratamento com a senhorita Godu e em 3 dias ele começa a ouvir. Ele ouvia o som dos pássaros, ele ouvia as coisas. Então, quer dizer, são coisas que ele vai solidificando ali, porque ele conhecia o funcionário. Então, ele com o senso crítico de um cientista, ele não queria ser pego de surpresa. Então, quando acontece isso com alguém que ele tinha certeza absoluta que ali não tinha nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de sugestionamento, nem nada disso, ele começa a se encantar cada vez mais com essa situação. E aí, ele faz alguns relatos bem interessantes para a nossa análise aqui. Em determinado momento da carta, ele coloca lá: eu aprendi muitas coisas sobre diagnóstico, sobre tratamento, mas o prognóstico é o mais intrigante. Como é que eles sabem? Como é que eles têm uma previsão do que vai acontecer? Então ele começa a ver ali que não era uma coisa só dela realmente, né? Ele começa a atestar que ela não tinha condição de fazer aqueles prognósticos. Ela até tinha condição de fazer o diagnóstico, de fazer o tratamento. Se ela tivesse um grande conhecimento da anatomia humana, um grande conhecimento da questão das plantas, que ela fazia os remédios ou que ela fazia as pomadas. Mas como é que ele sabia o prognóstico? O que vai acontecer com essa pessoa? Se eu intervir e se eu não intervir? Então aqui é uma coisa interessante, porque demonstra a humildade desse cientista. Ele estava se colocando ali de forma humilde diante do fenômeno. Normalmente os homens da ciência são arrogantes, são autossuficientes. Não foi o caso aqui. Ele se mostrou com uma humildade muito grande. E aí ele começa a estabelecer essa aliança entre a ciência e o espiritismo. Ele começa a propor isso. Olha, nós temos aqui os homens de ciência que expandiram o nosso pensamento para que a gente possa compreender essa nova situação de fenômenos que se apresentam entre nós e que não podem hoje ser explicados pelo que nós temos de teoria produzido já, de conhecimento produzido. Em junho de 1860, ele avança mais um pouco na forma do tratamento. Então ele coloca lá o título do artigo que Kardec publica na revista é Modo de Tratar Medicina Intuitiva. Então ele vai falar ali sobre como que a senhorita Godu trabalhava. Então ela não se afastava da mansão, ela ficava por ali mesmo, onde ele tinha destinado, que era o local que eles iriam fazer os experimentos. Para preparar os medicamentos, o que ela fazia? Ela usava o que se tinha disponível nos locais. Então, por intuição, ela analisava um caso, ela dizia: olha, nós vamos precisar de fazer esse tratamento nessa pessoa e eu preciso produzir uma pomada ou um medicamento. E onde ela encontrava os elementos para construir isso? Em volta da mansão mesmo ali, no campo. Ela ia lá, colhia as flores, colhia as coisas e fazia os medicamentos. E aí surgem algumas dúvidas que ele coloca, inclusive para Kardec, para que a Kardec pudesse auxiliá-lo, né? Ele falou: olha, eu estou com bastante dúvida com relação a esse tipo de tratamento. Eu não consigo estabelecer o porquê, em que momento se dá o processo da cura. Porque eram coisas muito simples que ela fazia. E aí ele levanta algumas hipóteses ali. Seria um fluido depurador de que ela seria dotada? Será que é um fluido dela que interfere junto ao paciente e promove a cura? Essa era uma dúvida dele. Seria a assiduidade nas aplicações ou a confiança que inspira? Então seria o fato dela, a quantidade, ou então a inspiração, que seria no nosso caso de hoje, conhecemos como placebo, né? Que a pessoa se cura? Bom, ok, pode ser. Seria um sistema de medicação bem concebido e dirigido? Mas aí ele coloca: mas os medicamentos são feitos com materiais muito simples da redondeza, não tem nada ali de anormal, são plantas que estão disponíveis no quintal da casa, né? Então ele levanta essas dúvidas todas, esses questionamentos, porque ele queria muito entender esse processo. Nós vemos aí então um cientista, né, com método, com controle, sem misticismo nenhum e sem utilizar
precisar formas ou locais específicos. As coisas aconteciam naturalmente. Ela recebia as pessoas, ela fazia o tratamento e aquilo acontecia tranquilamente. Tá? Então não tinha assim, olha, tem que ser naquela sala, com aquela coberta, com aquele lençol, com aquela luz, com isso, com aquilo. Não, era uma coisa bastante natural, com os elementos naturais que estavam ali. Né? E o que nós vemos nessa história é que a gente vai depois explorando a literatura de Kardec, né, na Gênesis, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, nós vamos ver que essa cura se dá em parceria entre o espírito e o médium. Então nós temos ali situações em que realmente os fluidos dela estão operando, situações onde os fluidos dos espíritos estão operando e situações onde as pomadas estão operando e os remédios estão operando. Então é um conjunto de coisas, por isso que a gente identifica ali uma parceria entre o espírito e o médium. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse caso agora à frente. Depois ele apresenta um outro caso interessantíssimo também, que fala do desencarne do Sr. Demer. Então, na revista de abril de 1865, sob o título Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, ele começa falando de um confrade deles, um amigo, o Dr. Demer. O Dr. Demer era um homeopata e ele havia falecido um mês antes desta matéria ser publicada na revista. Tanto é que, se nós pegarmos a revista do mês de março, esta é de abril de 65, então vejam, portanto, 5 anos depois dele ter relatado as histórias da senhorita Godu, ele continuava ainda, né, no seu processo investigativo, Kardec, e publicando essas coisas na revista. Então, 5 anos depois, em abril, ele coloca esta história do Sr. Demer, do médico, e um mês antes ele tinha colocado as homenagens póstumas a esse médium. A esse médico. Então ele fala que o médico e o amigo havia desencarnado, e é interessante que no mês de março, quando ele fala do desencarne do Dr. Demer, eles conseguiram fazer uma comunicação mediúnica com o Dr. Demer, aonde ele diz que ele se reconheceu prontamente como espírito depois do desencarne dele. Ele estava doente, já era um senhor de idade, e que ele passou por um processo pequeno de perturbação, e logo à frente ele já havia recobrado a sua consciência e compreendido o seu estado agora na erraticidade, como espírito. Então ele coloca isso ali. E o Dr. Demer diz nessa comunicação que ele estava feliz, porque ele não se sentia mais velho e doente. Então ele estava no seu esplendor de um espírito. Né? E poucos dias após o seu desencarne. Mas o que acontece aqui? Ele publica aqui uma carta que ele recebeu de Montalbán, que é uma comunidade próxima, aonde o Dr. Demer visitava. E ali ele fala de uma médium, que é a senhora G, que é uma médium do grupo. Ela não sabia da morte do Dr. Demer. E ela tem um entorse de tornozelo muito forte, aquilo fica grave, né, inchaço enorme, ela não conseguia andar. E ela vai até o grupo, em Montalbán. Ela chega no grupo, né, ela não sabia da morte do Dr. Demer, porque ele não era um frequentador assíduo ali, ele visitava esporadicamente, e essa médium tinha um relacionamento muito bom com ele, com esse homeopata. E ela chega ali carregada pelos amigos. Né? E ela entra numa sala, ela era médium, e aí os espíritos se propõem a curá-la, se propõem a atendê-la do seu problema de entorse. Então se apresenta um espírito que não mostrava o seu rosto para ela, e esse espírito, ela relata que começa a fazer movimentos no seu tornozelo. E movimentos muito dolorosos, porque ele começa a aplicar ali alguns fluidos, começa a fazer alguns tipos de massagem, e ela sentindo muita dor. Mas que depois de algum tempo, curto, alguns minutos, o inchaço começa a diminuir e ela se vê totalmente curada. Uma vez que ela se encontra totalmente curada, o espírito então se apresenta como o Dr. Demer. Ela então tem uma síncope, desmaia, porque ela não sabia que o Dr. Demer tinha desencarnado, né? E ela fica desmaiada lá por um tempo, e depois retorna e conta para os amigos o que aconteceu. O Dr. Demer esteve aqui, né, estava acompanhado de outros espíritos, e faz um processo de uma cura instantânea. Então esse é um exemplo muito interessante, muito intrigante, porque é uma cura instantânea ali. Então ela tem um choque ali a receber o Dr. Demer, e ela desmaia. Né? E aí o Dr. Demer passa algumas orientações muito interessantes, né? Porque ao ler esses tópicos da Revista Espírita, o que nos chama a atenção são os detalhes. Né? Essa história é muito interessante por si só, mas quando ele começa a colocar alguns detalhes da comunicação que foi feita pelo Dr. Demer, logo na sequência deles terem praticado aquela cura instantânea, aí começa a ficar interessante as entrelinhas. Olha o que ele fala, o Dr. Demer falando.
Daqui a algum tempo, poderemos fornecer fenômenos de grande utilidade para a ciência espírita. Ele falava da mediunidade curadora. Então ele falava que esse processo estava só começando e que ele iria se multiplicar ao longo dos anos, no decorrer dos anos. Né? E hoje a gente vê aqui o João Berbel, João de Deus e por aí vai, todo lugar, né? O Dr. Fritz atendendo em vários lugares. Né? Então a tendência disso, a gente imagina que é aumentar. Mas olha que interessante aqui, ó. Estou feliz em contribuir pessoalmente nessas manifestações. Assisto de maneira particular o que se passa. Então ele estava ali como assistente, ele estava ali assistindo o processo de cura que se estabeleceu com a senhora G. Né? Não foi ele que fez a cura. Então provavelmente era uma equipe de médicos espirituais fazendo aquele processo e ele estava assistindo. Então novamente a gente vê um homem da ciência, tinha sido um homeopata famoso naquela época, desencarnado, né? Ali numa postura de humildade perante esse processo novo que ele vivia, onde ele se coloca como um aprendiz. Então isso a gente vê muito em manifestações, a gente vê muito em colocações, quando a gente se aproxima, por exemplo, do caso do João Berbel ali, onde eles falam que são equipes que estão operando. Né? Então tem uma equipe trabalhando, um monte de gente ali. O Dr. Demer vem dizer isso, eu assisti, eu sou apenas um assistente. Não vale a pena depois vocês pegarem esse material aí, para que vocês possam dar uma aprofundada nesse tema. Nesse caso aqui, ó, algumas coisas chamam a atenção. A transição tranquila que ele teve. Como ele era um conhecedor da doutrina espírita, ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele depois do desencarne. Né? Então, a hora que ele se viu naquela perturbação, que ele passou um pouco aquela perturbação, ele falou, eu desencarnei. Então ele começa já a se entender como um espírito. Então, esse conhecimento que nós temos da doutrina, se nós fizermos bom uso dele, né, se nós realmente colocarmos na prática, vai fazer com que nós tenhamos um desencarne diferente. Né, um desencarne mais tranquilo. Nós vamos chegar do lado de lá e falar, olha, tudo bem. Passou aquele dia que eu tinha que viver no planeta Terra. A humildade dele e a predisposição imediata para o trabalho também chamam a atenção. Ele tinha desencarnado há 1 mês apenas. Há 1 mês. Então vejam o que é essa lucidez espiritual para nós. Nós temos espíritos que relatam que ficaram 100 anos, 50 anos em estado de perturbação. Se nós, através do conhecimento da doutrina espírita e dos nossos atos, né, extraídos desses conhecimentos, tivermos condição de chegar do lado de lá, e em pouco tempo, não digo como ele em 1 semana, não é? Mas que se a gente conseguir em 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa predisposição de continuar trabalhando, quanto tempo nós vamos ganhar? Não é? E como ele fala lá, eu estou feliz, porque eu não tenho mais meu corpo velho e doente aqui. Então ele já começa a trabalhar logo que imediatamente. Muito bem, nesse caso da cura aqui, nós vimos a cura pelo magnetismo espiritual puro. Não houve intervenção aqui do médium, como foi o caso da senhorita Desirê Godot. Então lembra que no caso dela tinha a cura que era magnetismo dela, tinha que era misto, tinha que era de remédio. Aqui foi uma cura efetuada pelo magnetismo espiritual puro. E aí, uma vez que nós apresentamos esses casos, vamos entrar um pouquinho numa parte teórica, elucidando como é que acontece esse processo de cura. Como é que se dá esse processo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a nossa constituição física. Né? Então nós sabemos que os elementos principais do universo são Deus, Espírito e Matéria. São os elementos que constituem o universo. Pois bem, Deus, Espírito, Espírito somos nós, Deus o nosso Criador. O resto é matéria. E o resto, então, são variantes do fluido cósmico universal. Então nós podemos aí inferir que tanto o nosso corpo físico quanto o nosso perispírito são feitos de variantes do fluido cósmico universal. Portanto, matéria. E de onde nós extraímos essa matéria? Do ambiente em que nós estamos inseridos. Então, se nós estamos aqui encarnando no planeta Terra, nós vamos formar o nosso perispírito e o nosso corpo físico dos fluidos cósmicos universais disponíveis nesse meio ambiente em que nós estamos inseridos. Ok? E aí nós vamos fazer a nossa constituição física. E aí a nossa saúde, a nossa doença, as nossas predisposições para doenças vão ter uma série de interferências. Interferências que vêm do nosso passado, por exemplo. Então a nossa constituição mais ou menos saudável tem, em grande medida, alguma coisa a ver com o que nós fizemos nas encarnações passadas, com os registros que nós trazemos de encarnações passadas, com as necessidades que nós temos de correção de atos passados. Então nós trazemos isso. Nós trazemos também nessas predisposições as nossas questões atuais, que são oriundas da nossa forma de viver. Então, se eu sou um fumante, eu estou me expondo a uma série de situações de doenças físicas, né, ocasionadas por esse meu hábito de fumar.
Se eu uso álcool, a mesma coisa. Se eu tenho uma vida mais saudável, a mesma coisa. Eu estou me protegendo. Então, são as nossas questões atuais que estão definindo o nosso estado físico. Nós temos ainda as influências do meio em que nós vivemos. As influências espirituais, por exemplo. Então, no momento em que nós estamos aqui numa casa espírita, né, em nome de Deus, explorando as questões da espiritualidade, nós estamos aqui com certeza envolvidos por fluidos positivos, fluidos benfazejos, fluidos que nos auxiliam nesse processo, inclusive de cura, né, e auxiliam-nos no processo de não predisposição a doenças. No momento em que eu estou em ambientes mais carregados, né, ambientes onde a influência negativa é mais presente, eu começo ali então a ter uma predisposição maior a desenvolver esse tipo de patologia por conta desse desequilíbrio de fluidos. Então ali são as influências do meio em que nós estamos. Então nós somos um conjunto disso aqui tudo. E aí nós vamos muitas vezes gerar em nós o processo de doença, de adoecimento. E como é que se dá o processo de cura então? A cura mediúnica. Ele se dá através do processo de troca de moléculas malsãs por moléculas sãs modificadas do fluido espiritual. O fluido cósmico universal. Então nós somos fluido cósmico universal modificados, nós criamos com todas essas situações aí as nossas patologias e em algum momento nós podemos, através da troca desses fluidos malsãos por fluidos sãos, exercer o processo de cura. Ok? Muito bem. Essa ação magnética então desses fluidos pode se dar de várias maneiras. A primeira dela, o fluido do magnetizador, que a gente chama de fluido humano. Não, a gente chama nada, né? Está escrito lá. Nós não chamamos nada. Quem definiu assim foi Kardec. Né? O fluido humano. Então é o quê? O magnetizador. Então essa questão da troca das moléculas malsãs por moléculas sãs, nesse primeiro caso, ela é feita com o magnetismo humano. Então suponhamos que eu seja um magnetizador ou um passista, mas que eu não tenha comigo uma força espiritual complementando o meu fluido. Então eu vou lá, faço uma aplicação fluídica na pessoa e é a minha vontade, o meu fluido, que modifica o fluido cósmico universal, que vai fazer com que aquela pessoa receba aquele fluido e que possa experimentar o processo de cura. É o primeiro. Depois nós temos o fluido dos espíritos, ou fluido espiritual, aquele que não depende do ser humano, que foi o que aconteceu com a senhora G, no exemplo que Kardec colocou na revista. Ali não houve uma interferência do médium, pelo menos não foi descrita ali. E depois nós temos o terceiro exemplo, que é o fluido que os espíritos derramam sobre os magnetizadores, o fluido semi-espiritual ou humano espiritual, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, quando nós vamos, por exemplo, aplicar um passe em uma pessoa, então nós estamos ali aplicando o passe, nós estamos endereçando para aquela pessoa os nossos fluidos, da primeira ordem ali, magnetismo humano, e eles são somados pelo da segunda, que é o fluido espiritual, fazendo uma composição que vai fazer com que aquela pessoa receba, né, em maior ou menor grau, esse conjunto de fluidos. Então essa ação magnética se dá dessas três formas. E a mediunidade de cura, então, apresenta algumas frentes de trabalho. São elas: a do magnetizador, que ele usa o fluido próprio dele, né, e aí apresenta um grande desgaste, porque eu estou doando, né, o meu fluido. Então, quanto mais eu doar, estou tirando de mim, eu preciso repor. Então, apresenta um desgaste ali. Nós temos o médium curador, que transmite o fluido salutar dos bons espíritos, no caso do misto. Né? Então, além do meu, está vindo também dos bons espíritos e está sendo canalizado para a pessoa. E nós temos o magnetismo espiritual puro, que é aquele que não necessita da intervenção do médium em si. E temos ainda uma quarta forma, que são os médiuns receitistas, que é diferente. Né? Médium receitista não é médium de mediunidade de cura. Ele é diferente. Ele é um médium intuitivo. Então ele tem a intuição e ele prescreve as receitas, né, para que sejam feitas as pomadas, os remédios homeopáticos, fitoterápicos, o que seja. E como se processa essa questão da mediunidade de cura? A coisa mais importante ali é o poder da fé. Então o homem atua sobre o fluido cósmico universal, que nós já falamos, nós todos somos variantes desse fluido cósmico. Nós temos a condição de atuar sobre esse fluido cósmico pela nossa vontade e impulsioná-lo para aquele indivíduo que nós estamos trabalhando para que ele receba aqueles fluidos e que ocorra a cura. E aí sim, ele faz aquela troca de moléculas malsãs por moléculas sãs. E é por isso que Cristo falava muito para os discípulos, né?
Se não curaste, foi porque não tinhas fé. Se tivesse fé, tinha curado. Então, tudo está no poder da fé, na forma como a gente consegue manipular esse fluido e endereçar para aquela pessoa que está necessitando naquele momento. A qualidade dos fluidos faz uma diferença danada, ela influencia nessa cura. Então é natural que a gente observe que no caso do fluido humano, ele vai estar mais ou menos impregnado de impureza física e moral, conforme o adiantamento da pessoa que está emitindo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho boas vibrações, que eu tenho boas ações, que eu frequento bons lugares, é natural que eu tenha, que os fluidos que estão próximos a mim, que estão em mim, são fluidos de natureza mais elevada. Então, eu vou conseguir fazer um processo com mais facilidade. Se eu estou em desequilíbrio, isso vai ficar mais difícil, né? Então, ele está mais ou menos impregnado de impurezas, conforme a questão física e moral do indivíduo que está atuando nisso. No caso do fluido espiritual, a mesma coisa. Ele é mais depurado quanto mais o espírito é puro e desprendido. Então aí nós temos, nos chama a atenção para as nossas companhias. Não é? Se nós temos perto de nós espíritos de uma situação mais elevada, nós vamos estar em contato com fluidos mais positivos, que vão nos ajudar nas nossas questões físicas também, seja na cura, seja na predisposição para adquirir doenças. Se nós estamos em ambientes comumente frequentados por espíritos mais inferiores, nós vamos estar fazendo o processo inverso. Então isso é bastante interessante aqui de nós observarmos. E os atributos e condições para o desenvolvimento da mediunidade de cura? Como é que uma pessoa pode se transformar num médium de cura? É possível ou não? Então a gente vê que, primeiramente, existe uma predisposição física. A mediunidade é uma predisposição física. Não adianta eu dizer, eu quero ser médium. Se eu não tenho predisposição física, eu não vou ser um médium ostensivo. Todos somos médios de intuição. Eu posso até intuir, posso até exercitar e começar a perceber melhor essas intuições. Né? Mas para que eu seja um médium de efeito físico, psicofônico, faça psicografia, eu preciso ter uma predisposição física. No caso da mediunidade de cura não é diferente. É necessária a vontade, porque nós vimos que a vontade modifica o fluido e impulsiona para a pessoa que nós queremos ajudar. Então é necessário que haja, além da predisposição física, a vontade. O aprimoramento na emissão desses fluidos benéficos, ou seja, a prática, o estudo, a dedicação, né, aliada a essa vontade e a essa predisposição física. Isso aí vai facilitar também a intervenção dos espíritos no processo. É manter as boas companhias. Porque não adianta eu ter vontade, não adianta eu ter a predisposição física e eu frequentar só lugares cuja a vibração seja muito baixa. Né? Eu não vou ter ali, eu não vou conseguir facilitar a intervenção desses espíritos. Eu vou ser aquela enxada sem amolar. Vai ser difícil de trabalhar comigo, correto? As curas instantâneas. Isso é o que de mais extraordinário acontece. Isso a gente vê, né? Vimos no caso que Kardec colocou lá da senhora G, e nós estamos cansados de ver aí nas atuações desses médiuns de cura, sobretudo os mais famosos. O João de Deus, o Dr. Fritz, quando eles fazem inclusive aquelas cirurgias, né, que eles vão lá e utilizam aqueles instrumentos de qualquer forma lá e fazem a cura. Isso nos chama muita atenção. Né? E ela se dá de algumas formas ali. Primeira coisa, a origem dela pode ser em fluidos perniciosos ali, que podem ser oriundos do aspecto moral do doente ou de obsessões. Então, na passagem de Cristo, nós vamos ver algumas aqui daqui a pouco, tem muitos casos assim. O indivíduo tinha uma doença grave, mas aquela doença era fruto de uma obsessão. Então, é um fator externo que está fazendo com que eu tenha aquela doença. Isso facilita a cura instantânea, porque basta que eu tire o agente provocador daquele problema, que a cura se dá instantaneamente. Essa é a primeira coisa. A questão dos fluidos também, né? O aspecto moral. Se eu estou criando aquilo, se eu estou criando aquela patologia por uma questão minha, eu estou gerando aquilo. Se em algum momento eu paro de gerar, eu mudo aquele padrão vibratório, é possível que a cura ocorra de maneira instantânea também. E aí, nos dois casos, é preciso tratar a causa. Se não houver um melhoramento moral do indivíduo, vai haver a reincidência. Então não adianta o indivíduo chegar no centro espírita, transtornado, né, por uma obsessão, vem ali de uma depressão profunda, ou de um caso de loucura qualquer, e aí detecta-se uma obsessão. Faz todo um trabalho para aquele indivíduo, afasta aquele espírito obsessor, realiza-se uma cura instantânea. Poxa, eu estou ótimo agora. Só que eu não faço nada para me melhorar. O que é que vai acontecer? Eu já estou com outro obsessor e estou desenvolvendo o mesmo problema novamente. Ok?
Então aí esse processo vai ficar reincidente. Eu vou virar transporte de obsessor para centro espírita. Pode ser uma boa função, né? O Uber dos obsessores. Né? Pega o obsessor e leva para o centro. Cobra barato. É igual Uber. E aí nós temos algumas situações onde se atua a cura. Né? E principalmente com relação à doença. Nós temos a situação física, né? Todas elas são doenças físicas ocasionadas por alguma outra situação. Então nós temos doenças físicas ocasionadas por questões físicas. O caso da entorse da senhora G. Ela torceu o pé. Só. Né? Aí tem aqueles espíritas mais ansiosos, né? Mas ela torceu o pé porque o espírito chegou perto dela. Mas ela torceu o pé porque ela torceu o pé. Ela não prestou atenção, ela pisou numa pedra. Só isso, ela torceu o pé. Físico. Certo? É físico, ela teve um entorse. Nós temos as questões de doenças físicas ocasionadas por um processo moral do indivíduo. As companhias que eu tenho, os locais que eu frequento, a qualidade dos fluidos que eu estou envolvido, fazem com que se desenvolva em mim uma questão de uma doença, cria-se uma patologia. Nós temos a questão de uma doença física por um processo obsessivo. Algum outro espírito está alterando a minha condição fluídica e criando em mim um processo de doença. E eu tenho ainda aquela que é física, causada por um meio físico que vem de uma expiação ou prova de outra reencarnação. Planejamento espiritual. Eu posso vir já programado para ter uma doença, seja um câncer, seja uma tuberculose, já venho geneticamente programado para ter isso, né? Seja por prova ou por expiação. Então essas são as situações onde se atuam a cura, né? Com relação à forma de cada doença dessa daqui. E aí nós vamos para a Gênese, onde Kardec continua o processo de explicação desses fenômenos. E aí ele faz, dentro da Revista Espírita, como nós colocamos, ele analisa o fenômeno do ponto de vista do que acontecia na época dele lá. E depois de ele ter angariado todos esses argumentos que a gente passou aqui de maneira muito superficial, muito sintética, ele começa a apresentar a situação de Jesus, né? Os milagres de Jesus, ele começa a explicar sob a ótica dessa nova ciência que ele tinha acabado de desenvolver. E aí ele vai trazendo alguns casos de curas de Jesus e explicando como que aquilo aconteceu, né? E mais uma vez, o mais importante é nós prestarmos atenção nos diálogos, né? Os diálogos que Cristo estabelecia com aquelas pessoas. Ali está a profundidade, ali muitas vezes Jesus já mostrava para nós como é que estava acontecendo a cura ali. Nós não tínhamos, obviamente, naquele momento, né, condições de compreender isso. Mas isso depois, quando Kardec coloca uma nova luz em cima disso, com o levantar desse véu, a gente começa a entender essas frases do Cristo. Então tem a primeira situação que a gente quer apresentar aqui, é quando um pai chega perto de Jesus e cai de joelhos e fala: ajuda meu filho. Meu filho é um lunático, ele se queima com fogo, ele se afoga o tempo inteiro, né? E eu já levei aos seus discípulos e os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí Jesus se estressa, né? Não curaram pela pequenez da vossa fé. E aí ele fala um pouquinho à frente: até quando estarei entre vós, né? Porque ele cansava de falar isso. Não imagina um espírito igual a Jesus tendo que lidar, né? E ele estava falando dos apóstolos, aquele que ele escolheu a dedo, né? Que vieram preparados de lá. Então aqui ele atesta para nós, não curaram pela pequenez da vossa fé. Lembra lá atrás que nós falamos que para a questão da mediunidade de cura, a primeira coisa é a fé, porque é ela que vai modificar, fazer a transformação dos fluidos e o endereçamento para aquela pessoa que precisa daquele fluido naquele momento. Tirou dele o demônio e ele ficou curado. Então aqui era um caso de obsessão, né, que Jesus simplesmente afasta o espírito obsessor e o menino se cura no mesmo momento. E aí ele coloca: os discípulos poderiam ter feito essa desobsessão, desde que eles tivessem fé para fazer, né? Desde que eles compreendessem que eles poderiam. Então, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é possível que você transporte uma montanha. Aqui ele reforça isso. Mas o que nos interessa aqui no nosso estudo é isso. Era um caso de obsessão, Kardec deixa claro. Foi isso que aconteceu. Não teve milagre nenhum ali. Tirou o obsessor, acabou o problema. O menino não teve mais aquele comportamento. Tem uma outra passagem interessante, quando Jesus caminhava na multidão, né, e de repente ele vira para os discípulos e diz: olha, alguém me tocou. Aí os discípulos falavam: é lógico que tocou, né? Estamos no meio de uma multidão, estamos passando um monte de gente aqui. Ele falou: não, eu senti virtude sair de mim. E aí eles vão ver quem tinha tocado o Cristo, uma mulher se apresenta. E era uma mulher que fazia 12 anos que tinha tido um processo hemorrágico. Ela vinha de um processo hemorrágico que durava 12 anos.
nenhum procedimento médico tinha conseguido resolver aquele problema. Mas ela alega que ela sabia que se ela tocasse no manto do Cristo, ela seria curada na hora. E foi assim que ela fez. Ela tocou, Cristo sentiu aquela virtude saindo dele, tinha várias pessoas tocando o Cristo naquele momento, mas não estava acontecendo nada. Né? Aquela mulher tocou e conseguiu extrair esses fluidos, que vamos imaginar o que seriam os fluidos do Cristo. Né? A gente fica arrepiado só de tentar pensar. O dínamo que era aquele ser de energia. Né? E ela vai lá e ela consegue absorver aquela energia e ela consegue se salvar. E aí ele pergunta, quem me tocou? Aí ela se apresenta e ele diz, sua fé te salvou, vá em paz. Então o que ele mostra aqui para nós? A nossa condição de exercer uma força atrativa de fluidos. Sejam eles positivos ou negativos. Aí a gente que escolhe. Não é? Quando nós nos envolvemos com coisas de padrão baixo, de baixa vibração, nós estamos atraindo fluidos de baixa vibração. Quando nós nos envolvemos com coisas de fluidos elevados, nós estamos atraindo para perto de nós fluidos elevados. E cabe a nós aí saber extrair esses fluidos e trazer para nós. Pela fé e pela vontade. Foi o que ele falou, sua fé te salvou, vá em paz. Então não é só chegar lá, né, no médium curador, para tomar um passe, me aplica o passe aqui. Eu fico pensando no jogo do Corinthians que vai ter amanhã. Né? Eu tenho que criar predisposição, eu tenho que atrair aquilo ali. Né? Senão eu vou criar uma crosta, vou estar refratária, a pessoa está fazendo o papel dela, a espiritualidade está fazendo o papel dela, mas aquilo bate e não entra. Não consegue fazer o processo. Porque não é simplesinho. Né? Não é simplesinho, depende de uma opção de coisas. Paralítico de Cafarnaum, ele chega lá com um paralítico, e aí eles apresentam esse paralítico para ele em Cafarnaum, ele começa a conversar com esse paralítico, e ele fala para ele, seus pecados estão perdoados. Aí os escribas que estavam sempre em volta do Cristo ali, querendo pegá-lo numa situação mais vulnerável, falam, ele está blasfemando. Né? Como é que é ele para perdoar os pecados? E aí ele ouvindo aquilo, ele fala, o que é mais difícil, perdoar os pecados ou curar esse homem? E fala para ele, levanta-te e anda. E o paralítico simplesmente se levanta e sai andando. E aí o que a mensagem, né, de novo, do diálogo do Cristo? Por que ele fez isso? Por que ele não chegou para ele e disse, levante e anda? Por que ele falou para ele, seus pecados estão perdoados? Para nos mostrar uma outra faceta da questão da cura e da questão da doença, do comprometimento. Primeira coisa que ele nos mostra, a pluralidade das existências. Porque se ele tem os pecados ali, ele é paralítico desde a infância, ele não pecou ali naquela hora, foi antes. Não é? A expiação era a causa. Por isso que ele era paralítico. Ele estava naquela condição de doença para expiar os seus pecados passados. Por isso que ele falou, seus pecados estão perdoados. E aí ele nos mostra o seguinte, a partir do momento que os pecados estão perdoados, a expiação está concluída. Por isso que ele levantou e saiu andando. Só que sem esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, fica muito difícil fazer essa inferência. Não é? É muito difícil nós conseguirmos fazer esse raciocínio. E é por isso que o Cristo deixava para nós mensagens subliminares, que ele sabia que 2000 anos depois, 3000 anos depois, a gente ia poder rever essas passagens e compreender um pouco mais. É o véu. Né? Levanta um pouquinho o véu que a gente começa a ver um pouco mais profundamente ali. Então, seus pecados estão perdoados. Ele blasfema. Mas o que é melhor então? Manda ele levantar. Né? Se ele não quisesse dar essa mensagem, ele tinha pedido para o sujeito levantar na mesma hora. Levanta-te e anda. O cego de nascença, essa é bem interessante também. Ele está passando perto de um cego de nascença e os discípulos perguntam para ele, quem pecou? Ele ou seus pais? Então aqui já demonstra que eles tinham um conhecimento da reencarnação. Correto? Porque como é que ele poderia, se ele é cego de nascença, como é que ele poderia ter pecado nesta vida? Ele só pode ter pecado em outra vida. Então quem pecou? Ele ou seus pais? E aí o Cristo, que devolve a visão a esse indivíduo, fala para eles, não é por pecado dele, nem de quem o pôs no mundo. É para que nele se realizem as obras do poder de Deus. Então aqui ele nos apresenta uma outra situação que originou essa doença e que ele viria para curar. Já captaram qual é ainda não? A causa da enfermidade dele era uma prova concedida para a evolução desse espírito. Não é por pecado dele nem de quem o pôs no mundo. É para que nele se realizem as obras do poder de Deus. Era uma encarnação de prova. Ele pediu para vir assim,
para que o Cristo pudesse depois fazer o seu trabalho e deixar para nós essa lição. Então era uma prova daquela que nós pedimos muitas vezes, né? Talvez não, eu acho que eu não peço não, porque no meu caso é sempre expiação, né? Mas talvez se eu puder lá na frente, tiver coragem, pedir uma prova, né, Carlos? Sei lá, vir com a unha do pé encravada, né? Uma coisa desse tipo assim. É fraco demais, né? Não vai pedir para vir cego, né? E aqui já tem a sugestão da reencarnação. Quem pecou, ele ou seus pais. Então são mensagens interessantes que o que Kardec vai colocando, isso tudo está na Gênesis, quando ele faz a explicação dos milagres, e ele vai deixando para nós essas entrelinhas para que a gente possa avançar nesse pensamento lógico ali. E como é que está hoje? Lembra que lá atrás nós falamos, naquela comunicação do Dr. Demer, quando ele fala que esses casos das curas que aconteceram ali iam se disseminar, iam se espalhar pelo planeta. Muito bem, isso vem se espalhando. A gente já vê aí, no Brasil principalmente, vários casos, vários locais que acontecem a mediunidade de cura, né? E isso vem aumentando cada vez mais. Mas o mais interessante disso é que a ciência está se aproximando desse fato. Está se aproximando velozmente desse processo. Nesse encontro que nós participamos em São Paulo, do ENLIP, que é o encontro da Liga de Pesquisadores Espíritas, foram apresentados vários casos, vários experimentos científicos, porque aquilo ali são acadêmicos, né, são cientistas acadêmicos, professores universitários, fazendo pesquisas nos moldes acadêmicos, pesquisas que são aceitas academicamente, de questões espirituais. Então nós vimos ali vários casos, várias linhas de pesquisas muito interessantes que vêm a fazer essa aproximação da ciência e do espiritismo. Então nós tivemos ali, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa com água fluidificada. Você vai falar sobre isso, Carlos? Não, então falo eu, né? Porque senão eu atropelo meu companheiro aqui na segunda etapa. Pesquisa com água fluidificada. Então eles fizeram a seleção de médiuns videntes a partir de critérios científicos. Uma vez selecionados os médiuns que tinham realmente condição de aferir aquela situação que eles queriam, eles pegaram e começaram a fazer experiências onde eles levavam água para ser magnetizada, fluidificada nos centros espíritas, em vários centros. E depois voltavam com essas águas e misturavam águas fluidificadas com águas sem ser fluidificadas, e o médium vidente dizia, essa foi fluidificada, essa não foi, essa foi, essa não foi. Então fizeram uma série de etapas desse experimento, colocaram em sistemas que fazem a compilação disso, e aí conseguiram com isso dar os primeiros passos na comprovação da fluidificação da água. Cientificamente, de modo que um cientista cético vai olhar e falar, bom, está aqui, os dados estão aqui. Contra fatos não há argumentos. Uma coisa é alguém chegar para mim e falar que fluidificou uma água e eu acreditar. A outra coisa é você me mostrar cientificamente que aquela água é diferente da outra. E eles conseguiram mostrar isso. Esse foi um. Depois teve 2 ou 3 casos lá de experimentos com passe, eu vou falar de algum aqui daqui a pouco, né, que também demonstram resultados científicos muito interessantes, e esses experimentos estão sendo feitos em universidades. No caso aqui da Universidade do Triângulo Mineiro aconteceu um, e tem vários outros acontecendo ali. Está sendo desenvolvido, saiu na Exame há um tempo atrás, algumas ferramentas, alguns softwares baseados em inteligência artificial que conseguem identificar a identidade do espírito comunicante. Isso é muito interessante também para comprovar que aquela comunicação mediúnica é daquele espírito. Então vejam só que interessante. Se você pegar, hoje é muito fácil, porque hoje todo mundo tem Facebook, tem WhatsApp, tem um monte de coisa, escreve blog, um monte de coisa desse tipo. Então se eu desencarno, você pega tudo aquilo que eu produzi em vida, no WhatsApp, no Facebook, coloca nesse software, e depois coloca uma manifestação mediúnica que supostamente é assinada por mim, e passa por esse sistema, o sistema vai identificar se aquela carta foi escrita por mim ou não. Porque ele faz uma análise de tudo que eu produzi, ele cria um perfil da forma com que eu me comunicava, e ele passa essa carta nesse perfil, e ele vai identificar se aquilo é verídico ou não. São experimentos que estão ainda no início, mas que já estão começando a tomar corpo. Isso lá na frente nós vamos ter condição de provar cientificamente. Está vendo essa comunicação aqui? Foi desse indivíduo. Igual fizeram, gente, na unha, com o Parnaso Além Túmulo lá, quando o Chico escreveu isso aí, na década de 40. Passaram pelo crivo de vários especialistas em literatura, e eles diziam, não, de fato essa poesia aqui foi feita por esse poeta. Aquela foi feita por aquele poeta. Tanto que acusaram o Chico, né, de um imitador. Como se fosse possível um matuto de Pedro Leopoldo, que apenas sabia ler e escrever,
que tinha problemas de visão sérios, que não permitiam que ele ficasse lendo a literatura mundial, ele não tinha nem acesso a isso em São Leopoldo, não tinha internet naquela época, como se ele pudesse imitar alguém. Você só imita alguém que você estudou. Quem você não conhece, você não imita. Né? Então, não tem jeito de eu imitar alguém que eu não sei quem é. Como é que eu vou imitar ele? Né? Então, isso já foi feito lá. Agora, estão se fazendo isso com software, que aí não tem conversa. Aí não tem conversa, é isso mesmo. Saiu na revista Exame que aplicaram esse software aí na obra de André Luiz e de Emmanuel. E aí o software separa direitinho. Isso aqui foi André Luiz que escreveu, isso aqui foi Emmanuel que escreveu, isso aqui é Chico que escreve. Então ele separa essas coisas. Né? Então, novamente, ou Chico Xavier era um fenômeno na imitação, e uma coisa nunca antes vista na humanidade, o cara conseguiu escrever 6, 7 autores diferentes. Então você imagina o que é. Eu estou psicografando André Luiz agora. Então eu tenho toda a forma de me expressar de André Luiz, o uso das palavras de André Luiz, as expressões, a semântica, a sintaxe, tudo de André Luiz. Agora eu estou psicografando Emmanuel. É tudo diferente, eu faço de novo. É humanamente impossível fazer isso sem que haja realmente essa interferência. Eram os espíritos falando. Isso está lá, está na reportagem na revista Exame. Então, está começando esse processo de aproximação da ciência e do espiritismo. Foram avaliados aqui, o João de Deus fazendo aquelas cirurgias que nós mencionamos. Foram avaliados 30 casos do João de Deus, cientificamente. E aí eles olharam lá. Primeiro, eles analisaram os materiais retirados. E esse material aqui, ele foi realmente identificado como pele e sangue do indivíduo. Foi feito o teste de DNA e viu que era realmente pele e sangue daquele indivíduo que estava sendo operado ali. Porque o que acontece? Os opositores muitas vezes falam, não, eles usam sangue de galinha. Eles pegam pele de não sei o que para fazer, não é a pele do cidadão que está ali, não. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 30 casos e pegavam realmente o que tinha sido extraído daquela cirurgia e faziam uma análise. E ali identificava-se o DNA e identificava-se a composição, se era pele, se era sangue realmente daquela pessoa. Mais interessante, não houve nenhum caso de infecção nessas cirurgias analisadas, apesar da não esterilização dos instrumentos. Ele pega a tesoura que está ali, taca no nariz da pessoa, igual ele fez ali. Ó. Como é que essa pessoa não está sentindo dor? Olha aqui, gente. Só de pensar isso aqui, a gente já fica louco, né? Você ia deixar alguém enfiar uma tesoura no teu nariz daquele jeito ali? Então já tem até uma anestesia, né? Meio hipnose, alguma coisa desse tipo. E ali, apenas um paciente dos 30 estudados apresentou dor. Então isso aqui é interessante. Não é interessante pelo que ele fala aqui. Porque nós que somos espíritas, que a gente está acostumado a ver isso, não precisa de fazer esse teste. A gente já sabe que ali não existe uma fraude ali, que a pessoa não sente dor, porque se ela sentisse dor, ela não deixava fazer aquilo. Que ela não tem infecção, porque se tivesse um monte de infecção, esse homem já estava preso há muito tempo. Então, quer dizer, não precisa falar para nós espíritas, mas quando coloca isso aí numa academia e mostra para todo mundo, está aqui, isso foi analisado cientificamente, aí a coisa começa a mudar. Não estão falando para nós espíritas, estão falando para uma comunidade que não é espírita. Isso é interessante, que sempre teve assim, né? Mas é que os opositores querem negar por negar. Querem negar por negar. Na primeira edição da Revista Espírita, Kardec coloca uma matéria que foi lá nos primórdios, quando eles começaram a averiguar os fenômenos das mesas girantes, os fenômenos físicos que aconteciam ali no século XIX, a Igreja Católica naturalmente começou a investigar isso também. Eles foram investigar, principalmente para negar. Negar ou atribuir ao demônio, alguma coisa desse tipo. E ele coloca lá uma reportagem feita por uma igreja romana, por uma revista romana, uma revista da Igreja Católica, extremamente respeitada. E ele coloca lá que eles avaliaram os fenômenos, então aí a revista católica falando, nós avaliamos os fenômenos, nós selecionamos os fenômenos que eram fraude, nós selecionamos os fenômenos que eram superexcitação mental, que era alucinação, mas sobraram vários fenômenos que não têm nenhuma explicação, a não ser terem sido originados por uma causa inteligente. A divergência do que está escrito ali com Kardec é só o que era esse espírito. E ele ainda usa o nome de espírito. É um espírito não humano. Eles ali não atestam que era um espírito humano. Eles não veem a possibilidade de ser um espírito humano. Mas eles atestam ali que aqueles fenômenos estudados foram ocasionados por uma força inteligente, não humana. Então a ciência agora está começando a se aproximar disso. Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui do nosso lado, né, tem uma pesquisa, aliás são várias pesquisas, nós tivemos nesse Enlip a oportunidade
de conhecer a pessoa que fez esta pesquisa aqui. Ela deu uma palestra explicando sobre as linhas de pesquisa que ela está tendo dentro da universidade. E essa é muito interessante, porque primeiro ela fez algumas pesquisas com adultos. Né? Então a pessoa preenche um questionário antes, né? Depois ela passa por um processo de atendimento, além do tratamento dela médico normal, um tratamento de fluidoterapia, e depois ela preenche um formulário ao final. E ali você tem pessoas que participaram do processo, pessoas que não participaram do processo e pessoas que participaram do que eles chamam de processo de placebo, que é aquela pessoa que está ali, foi lá e fez o procedimento, mas ela não deu passe nenhum, ela nem sabe o que é. Então ela foi lá, põe a mão, mas está pensando no Corinthians de novo, né? Vocês estão vendo que é recorrente, o Corinthians joga amanhã, precisa ganhar, né? Então, a pessoa vai lá, põe a mão, mas não está vendo o passe ali. A outra está tendo o passe e a outra não tem nada. E ali nessa pesquisa já se viu um benefício das pessoas que tiveram tratamento fluidoterápico. Isso é muito bacana. Mas nós estamos ali tratando com questionário. Eu respondi o questionário na entrada e respondi o questionário da saída. Então pode haver um componente sugestivo ali, né? De acordo com a minha crença religiosa, com o meu entendimento espiritual, isso aí pode ter alguma influência. Mas essa aqui é muito interessante, porque ela é feita com recém-nascido. Então, recém-nascido, ninguém perguntou para ele nada, simplesmente foi lá e colocou os fatos. Então, o que acontece? Eles fizeram a aplicação da mesma forma, fluidoterapia num grupo, nada no outro grupo e um placebo no outro grupo. O grupo que recebeu fluidoterapia teve, em média, a alta 7 dias antes do grupo que não recebeu nenhum outro tipo de tratamento. E isso feito com várias crianças, várias. E eles estão dando continuidade nisso, porque o que acontece? São ditas pesquisas experimentais, porque como são pesquisas quantitativas, é necessário um volume grande de testes para que se ateste. Fala, não, isso aqui realmente é o fato. Né? Mas já está caminhando muito fortemente isso aqui. Foi feito um outro aqui pelo Ricardo Monesi, na área do reiki, onde ele aplicou reiki em camundongos com tumor. Do mesmo jeito. Então fazia reiki num, no outro só colocava a mão, não fazia nada, e no outro não fazia nada. Somente os camundongos que tiveram a aplicação do reiki tiveram diminuição no tumor e alteração no sistema imunológico. Então vejam, a ciência constatando esses fatos. Vai chegar uma hora aqui, daqui a pouco, que não tem como. Né? Pega a reencarnação, o trabalho do Ian Stevenson. Estudou 30 anos o fenômeno, catalogou milhares de casos de evidências de reencarnação. E agora ele desencarnou e ele tem vários discípulos que ele deixou, pessoas que estão continuando a obra dele. Então vai chegar uma hora, num futuro próximo, que a gente não sabe dizer quantos anos vai ser, que não vai ter jeito da academia continuar negando. O processo reencarnatório vai ser um processo cientificamente provado. Ponto. O processo dessas intervenções de cura espiritual, cientificamente provados. Então vamos fazer o quê? Vamos começar a usar, né? Vamos começar a usar. E aí isso começa a se difundir. Então nós conversamos aí dessa primeira parte que foi a teórica, dos aspectos da mediunidade de cura. Nós vimos que todos somos médiuns, em maior ou menor grau. Portanto, todos nós podemos exercer a mediunidade de cura, também em maior ou menor grau. O que nós precisamos para isso? A fé e a confiança. Compreendendo o fenômeno, se passa a partir da modificação do fluido cósmico universal e endereçamento para aquela pessoa que nós estamos querendo promover a melhora ou a cura. Que essa pessoa pode ser nós mesmos. E aí nós podemos fazer a autocura. Com o estudo de toda essa teoria, nós podemos ver também que nós somos responsáveis pela nossa cura. Dá para nós sermos médiuns curadores de nós mesmos. Como? Quando nós fizemos como aquela mulher que tocou o manto de Cristo e tirou dele a virtude. Se nós nos exercitarmos para poder estar num lugar desse aqui, trazendo para nós, conseguindo extrair desse lugar que nós estamos, o fluido que ele tem potencial, e trazer para nós, ao invés de ficar sendo refratários, nós vamos estar fazendo a autocura. Quando nós selecionarmos melhor as nossas companhias espirituais, e aí estarmos envolvidos em fluidos de padrão vibratório mais elevado, nós também estaremos fazendo a autocura. Então depende de nós. E, em alguns casos, a doença pode ser a cura. Por que eu faço tudo isso e não consigo me curar? Porque a doença é a cura, meu querido.
Nós viemos para cá, seja por expiação, seja por prova, para passarmos por essa doença. Então não vale a pena nesse caso eu fazer esses procedimentos. É óbvio que vale. Porque se você faz esses procedimentos e continua com a doença, no mínimo você vai ter uma compreensão melhor daquele seu processo. E aí você vai aproveitar até o final aquilo que você lá no plano espiritual programou para passar aqui. Ok? Então eu agradeço a todos por essa primeira parte. Eu acho que nós vamos tomar um cafezinho aí, depois o Carlos assume. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pela primeira vez que eu venho a Cristais, né? E, obviamente, nesse local, em razão de estar sendo inaugurado agora. Muito prazer de estar tendo essa oportunidade. E a gente é lá do Movimento Espírita de Franca. E a gente frequenta 2 casas espíritas em Franca. O Centro Espírita Francisco de Assis e o Centro Espírita Luz e Amor, no qual a gente desenvolveu esse projeto, esse estudo que eu vou passar para vocês. Uma boa tarde também aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do canal no YouTube do Use Franca. Dentre eles, tenho certeza que o Adolfinho está lá assistindo a gente, porque não pôde estar aqui. E só a gente está aqui hoje fazendo isso em razão do Adolfinho, porque foi ele que propôs esse estudo, essa pesquisa para o nosso grupo. Para vocês vão entender logo essas figuras. Só um momentinho enquanto a gente ajusta ali. Já dá para a gente começar a fazer o seguinte. Como surgiu isso tudo? Como o Mário disse, algumas coisas que eu vou dizer aqui, o Mário já disse lá atrás. Então vocês me perdoam pela repetição, mas para a gente poder ficar bem claro. Nós temos um grupo de estudo lá no Grupo Espírita Luz e Amor, aos sábados de manhã, no qual estudamos a Revista Espírita. E esse grupo é composto por 17 pessoas, os nomes estão todos aí. Faço questão de registrar, já nesse primeiro momento, o nome de todos, porque eu e o Mário aqui hoje, a gente só traz as conclusões, o trabalho que foi feito por essas 17 pessoas. E o Adolfo, por ser um pesquisador da doutrina espírita, faz parte de um grupo chamado Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Essa liga é uma liga nacional, contempla o Brasil todo. Então tem pessoas do Brasil inteiro. E essa liga faz todos os anos, como o Mário já adiantou aqui, um encontro, chamado ENLIP, Encontro da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Existe sempre um tema. Então, quem quer participar, faz o quê? Faz uma pesquisa, e nesse encontro leva-se essa pesquisa e apresenta. A temática desse ano de 2017 foi sobre mediunidade de cura. E o Adolfo propôs para nós, para esse grupo que se reunia aos sábados, que estudava a Revista Espírita, que nós fizéssemos um trabalho de pesquisa relacionado a casos de Franca e que levássemos a São Paulo. Tanto que assim foi feito. O último dia, final de semana do mês de agosto, dia 26, 27, nós estivemos em São Paulo, eu, o Mário e o Adolfo, no qual foi apresentado esse trabalho. Então, o que vai ser apresentado aqui foi um pouco do que o Adolfo apresentou lá, tá? Com algumas variantes. Então, no primeiro momento, eu trago aqui o nome das 17 pessoas que fizeram parte do grupo e do estudo. No que consistiu isso? Antes da gente começar ali. Nós pegamos 2 casos de cura espiritual. Nós vamos trazer detalhadamente mais à frente. E passamos a estudar, a ver o que tinha acontecido, sob o ponto de vista material e até sob o ponto de vista espiritual. Por que material? Porque fomos aos registros de exames médicos, o que tinha acontecido com as pessoas. E sob o ponto de vista espiritual, nós tivemos a oportunidade de conversar com os espíritos que atuaram naquela cura espiritual. Num primeiro momento, ficou-se a dúvida acerca de uma possível, se faríamos ou não, a chamada evocação de espíritos. E aqui a gente já entra numa crítica construtiva. No movimento espírita, infelizmente, existe um preconceito muito grande quando se diz evocação espiritual. Por quê? Porque no primeiro momento isso foi dito que não deve ser feito, justamente por quê? Porque não se sabia fazer. Depois, isso foi até tema de debate dentro do nosso próprio grupo, fazer ou não fazer, deixar de fazer, podemos fazer, temos condições de fazer. E a conclusão que foi que é o seguinte: fazer evocação espiritual é a mesma coisa de tomar um banho de sol. Aliás, hoje está propício para lembrar do sol, né? Nessa tarde ensolarada, bonita. Por quê? O dermatologista não recomenda que você tome sol excessivamente. Qual é a recomendação? Pode-se tomar um banho de sol até as 9 da manhã e após as 4, 5 da tarde. Não tem nenhum problema. Só que a gente quer fazer o quê? Quando a gente vai à praia, a gente quer ficar das 8 às 18. Exposto todo o tempo. De forma incorreta. Então não se deve tomar sol.
A evocação é a mesma coisa. Se soubesse ser feita com seriedade, ser feita seguindo o que foi proposto por Kardec, ela não é problema algum. Tem que saber ser feita. E nós procuramos, diante, obviamente, de um caráter de muita humildade, tentar seguir aquilo que Kardec propôs. Tá? Então aqui, o que consistiu a nossa pesquisa? Entrevista por intermédio de médiuns psicofônicos em transe, por meio da evocação, nossas colaboradoras em espírito, né, que foram as 2 pessoas que foram curadas, e alguns amigos de nossas colaboradoras, alguns familiares, os anjos guardiães participaram, médicos, o mentor espiritual do próprio grupo Luz Espírita, Luz e Amor, e entrevistou através, inclusive, o próprio médium curador, inclusive o espírito que fez a cura. Nos 2 casos foi o espírito do Dr. Fritz que praticou a cura. Tá? Como é que foi isso? Num primeiro momento, tivemos 2 entrevistas com as pacientes, com aquelas que foram curadas. O primeiro caso nós vamos ver mais à frente, da Paulene Botelho. O segundo caso da Dona Rosinha. A Dona Rosinha, em razão da idade avançada dela, quem forneceu as informações foi a filha dela, que é a Marlene Essado, que é a esposa do Tom Essado, que está aqui. Tá? E nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 evocações. Na verdade, aqui foram mais 5 direcionadas. Uma delas foi feita até de uma forma experiente, com um outro centro, um outro médium. Mas nós tivemos aqui 6 evocações, nas quais, como é que não é feito isso? O estudo era filmado, isso era gravado, depois isso era transcrito e isso era analisado. Então não é só que a gente sentava lá, o que ouvia, o que lembrava, não. Era tudo gravado, era registrado, e depois, no decorrer dos encontros, a gente lia o que foi dito, o que foi falado, o que foi perguntado, fazíamos apontamentos de erros e de acerto e tirávamos as coisas que interessavam para a pesquisa. Para os estudos, além dessa evocação, obviamente, a gente, durante os encontros, que continuam acontecendo aos sábados de manhã, a gente continua estudando. Obviamente, as obras básicas de Kardec, está aqui, e também a Revista Espírita. Porque como o Mário disse aqui, a Revista Espírita, para nós que temos a intenção de caminhar no sentido do que aquilo que a doutrina espírita nos ensina, é indispensável que nós tenhamos contato com a Revista Espírita. Aqui eu não sei qual que é o grau de participação e de familiaridade com a doutrina, mas eu vou usar aqui, tentar explicar de forma bem básica o que é a Revista Espírita. A Revista Espírita eram textos que Allan Kardec, de 1858 a 1865, salvo engano, ele todo mês ele publicava artigos. Por quê? Porque ele lançou há 160 anos, nós estamos comemorando o Livro dos Espíritos, né? E a partir daí a pesquisa dele não parou, continuou. Então toda semana, todo mês, tinha assuntos que ele pesquisava. E ele precisava dar vazão a essas ideias. E ele registrava tudo isso em papel e ao final do mês ele publicava as revistas. Então a revista você tem todos os tipos de assunto abordados sob o ponto de vista de Kardec. Que não estão no Evangelho, que não estão no Livro dos Espíritos, que não está na Gênese, que não está no Livro dos Médiuns, que não está em obras póstumas. Por quê? Porque não houve espaço, porque não era oportuno. Às vezes é um artigo. Lembro-me que tem um artigo relacionado ao homossexualismo feito por Kardec, salvo engano, na Revista Espírita de 1858 a 59. É um assunto que está tão em voga, tão debatido dentro do centro espírita, às vezes com muito preconceito. A gente fala, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E ninguém vai na fonte. Porque se hoje nós estamos aqui todos reunidos, sentados, falando de uma doutrina, porque houve alguém lá atrás, e esse alguém foi Kardec, que parou, pensou, num primeiro momento. Por que ele foi atrás? Ele foi, na verdade, para tentar desmistificar. Ele pagou para ver. Quando foi falado para ele, em 1854 e 55, sobre o fenômeno das mesas girantes, das mesas que tinham sons, ele falou, não é possível. E ele, por ser um cara chato, metódico, né, que dominava várias ciências, matemática, filosofia e várias outras, o que ele fez? Não, eu vou lá e vou desmistificar, porque isso não é possível. E ele chegou lá com a intenção de mostrar uma farsa, de mostrar um golpe, e verificou que não era golpe, que não era farsa.
tudo aquilo que acontecia era verdadeiro, a partir daí nasceu a doutrina espírita. Mas enfim, então, continuando aqui, outro assunto importante, né, eu já adiantei que é a evocação dos espíritos, uma vez que não é comum no centro espírita o seu uso. Com esse propósito, inicialmente analisamos algumas evocações feitas por Allan Kardec nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Aí quando eu disse para vocês que nós tentamos, com bastante humildade, tentar seguir o que Kardec propôs lá atrás, da forma como ele fez, a gente foi, obviamente, nas fontes. Foi na Revista Espírita, para tentar saber como é que ele fazia na época. Então aqui, nós estamos como exemplo a evocação de Allan Kardec ao espírito Lemaitre, eu não sei se a pronúncia é essa, vocês me desculpem, extraída da edição de março da Revista de Espírita de 1858. O que diz Kardec, evocando um espírito? Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemaitre, executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Então, não é tão complicado. Acho que mais importante do que as palavras, do que a forma, era a intenção de Kardec. Ele não estava ali evocando um espírito para poder condená-lo, para poder mostrar os seus erros, para mostrar suas falhas. Depois, uma outra, feita por Kardec ao Espírito São Luís, que seria um de seus mentores, na edição de junho da revista, em 1859. Diz Kardec na oportunidade: poderíamos evocar o espírito Alexandre de Humboldt, que acaba de falecer? Em seguida, o espírito já dá sinais e começa. E nós, como é que nós fizemos? Né? Antônio Carlos Essados, que está aqui, ele coube a ele esse papel de fazer a primeira evocação na nossa primeira reunião, lá de dezembro. E como é que o Antônio Carlos fez? E fez com muita primazia. Então nós vamos buscar a sintonia com o nosso Pai Celestial, com Jesus, o nosso Mestre, nosso guia e orientador, coordenador espiritual deste trabalho, com toda a equipe espiritual que já está colaborando conosco neste trabalho. Nós estamos aqui como aprendizes desta nova atividade que nos foi tão bem ensinada e praticada pelo codificador Allan Kardec. Quando ele diz aqui, nós estamos aqui pela primeira oportunidade, porque a própria casa ela nunca tinha feito evocação nesses termos de pesquisa. Obviamente que toda reunião mediúnica existe uma evocação involuntária, voluntária, para os próprios mentores. Mas com esse intuito de se fazer uma pesquisa, de se fazer uma entrevista com o plano espiritual, foi a primeira oportunidade que a casa fez. E ele continua: nós nos inspiramos nos estudos que realizamos nos seus escritos da Revista Espírita e de toda a obra de sua codificação. Estamos aqui para desenvolver o trabalho de pesquisa que já é claro do conhecimento de ambas as dimensões. Antes dessa reunião prática, houve uma consulta aos mentores espirituais da casa do Grupo Espírita Luz e Amor, no qual foi proposto, foi dito a eles, né, foi colocado a eles qual que era a intenção do trabalho, se eles, enquanto mentores espirituais do Grupo Espírita, o que eles achavam, se era interessante, eles já disseram naquela oportunidade que da parte deles já estava tudo organizado, dependeria de nós no plano material. E acreditamos que tudo está preparado, tudo está ciente, todos estão dentro do foco, do conhecimento de todo esse trabalho. E assim, em nome de Deus e de Jesus, obviamente, vamos dar aberto a esse trabalho de hoje, que era 17 de dezembro de 2016, às 9 horas da manhã, no Centro Espírita Luz e Amor, Franca. Damos por aberta a nossa reunião, confiando e aguardando a manifestação do coordenador espiritual deste trabalho, para dar alguma coordenada que possa direcionar melhor esta atividade. Como já dissemos, é claro que sempre há uma interação entre os dois planos. Mas aqui estamos no momento mais propício, momento do confronto, da união dessas dimensões. E agora, quem está com a palavra é a dimensão espiritual. E a gente foi, modéstia à parte, muito feliz, porque as reuniões transcorreram na maior tranquilidade. Obviamente que houve algumas ponderações, principalmente em relação às primeiras, que era novidade para todo mundo. E a gente até sentia, até uma crítica construtiva, que a gente estava um pouco engessado demais. E assim, dialogar com o espírito é a mesma coisa que dialogar com o encarnado. Obviamente que são dimensões diferentes. E naquela oportunidade a gente procurou estar diante dos espíritos que praticaram a cura, né? Aí, depois dessa evocação feita pelo Antônio Carlos, a espiritualidade respondeu, né, nesses termos: estamos juntos com vocês desde o princípio. Quando surgiu a intenção, quando o Adolfo foi, de certa forma, influenciado, ou ele foi incentivado a propor aquilo pelo trabalho, já era uma parte, já era um trabalho feito pela espiritualidade. No decorrer da pesquisa, em várias oportunidades, eles disseram para nós
que isso era apenas o ponto de um começo de um trabalho muito maior. Como o Mário disse aqui, a ciência está cada vez mais próxima da espiritualidade. E a cura espiritual, como foi dito, que está sendo estudado até em faculdades de medicina, é um ponto. E nós ali, obviamente, sem querer ser o principal ponto disso, né, desse estudo, mas apenas um, a gente sabe que, imagina que existem outros pontos do país, e nós, com a nossa oportunidade, dando a contribuição para que isso dissemine, e na nossa região a gente faz essa parte, né? Então a espiritualidade continua. Para nós, não é diferente de vocês a esperança desse trabalho de pesquisa. Pois todo estudo, toda pesquisa sempre nos leva ao conhecimento. Olha que interessante, quem está dizendo isso é a espiritualidade. Todo conhecimento, toda pesquisa, todo estudo, toda pesquisa vai levar a gente ao conhecimento. Ainda que este conhecimento seja para dizer, não era nada disso que acreditávamos ou que supunhamos. Ainda que mostre para nós que o caminho que o passo que nós estamos dando era um passo em direção falsa. Mas é importante que a gente estude, que a gente busque, que a gente tente. E o movimento espírita, com todo respeito, a doutrina espírita, com todo respeito às outras religiões, é a que melhor deixa isso claro para a gente. Quando diz que a nossa fé tem que ser raciocinada, e não uma fé cega. Fé por fé, porque você tem que existir, porque existe algo superior, mas ele explica, com a lei de causa e efeito, ação e reação, as grandes problemáticas que a gente encontra na nossa vida, né? Por isso, convido a todos, estamos nós assim também com os corações abertos e mentes ativas, acionando as nossas razões para que possamos trabalhar com o espírito de quem realmente quer aprender, de quem quer descobrir. Não apenas para deleite de nossas vaidades, mas principalmente contribuirmos numa dimensão, no momento em que o mundo clama por saúde espiritual. Quem está dizendo isso é um espírito evoluído, que continua trabalhando no plano espiritual, que vem dizer para nós que nós estamos clamando por saúde espiritual. Todos nós, quando temos a nossa dificuldade dentro do nosso lar, e vemos aqui para uma casa espírita, que procuramos um seminário de conhecimento espírita num sábado à tarde, num sábado ensolarado, convidativo para muitas outras coisas, é sinal que nós estamos dando um passo nesse sentido. É sinal que nós estamos aperfeiçoando, ainda que minimamente, a nossa moralidade. Porque aqui eu faço mais uma crítica, né, ao movimento espírita. Infelizmente a gente tem um discurso muito pessimista, um discurso muito triste. E não é assim. Nós não somos perfeitos. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra, no mundo de expiação e prova, num plano material. Se fôssemos perfeitos, estaríamos ao lado de Jesus. Chegaremos lá? Chegaremos. Daqui a alguns bilhões, trilhões de anos-luz, talvez. Chegaremos. Então o que nós temos que conformar é que nós somos de erros e acertos. Conquistas e fracassos. As dificuldades que surgem no nosso lar, que surgem na nossa casa, às vezes é o ponto, é o chamariz para que nós chegássemos até aqui. E o Mário já adiantou a questão da doença, mais para frente nós vamos concluir. Qual que é o papel da doença, já que nós estamos falando de cura, nesse processo todo? Será que a doença justamente é tudo isso que a gente imagina de negatividade? O próprio obsessor que existe, nós temos um preconceito muito grande quando fala em obsessão e achamos que o obsessor a gente quer a morte de alguém que já está morto, né? Como se isso fosse possível, né? Quando fala em obsessor, as pessoas tremem, arrepiam. Meu Deus do céu! Nós precisamos refletir acerca disso. As dificuldades surgem na nossa vida, no primeiro momento, porque Deus permite. Existe uma razão de ser. E as doenças também são assim. Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E continuando aqui, estamos juntos, queremos também servir também, somos aprendizes. Não creiam vocês que estamos além, estamos juntos. Simplesmente, às vezes, as informações, as conexões estão mais fluidas para nós. Entretanto, estamos juntos nesse aprendizado. Como vocês abriram as atividades entre vocês, abro para que esta sintonia esteja selada entre nós. Então aqui, fiz questão de trazer essa parte para vocês, porque a espiritualidade demonstra uma afinidade muito grande com os preceitos do grupo material, né, do grupo encarnado, e o grupo espiritual estava da mesma forma. O primeiro caso que nós temos é dessa jovem senhora chamada Paulene Botelho, no qual ela teve uma tuberculose renal, dos 3 aos 15 anos de idade, durante 12 anos, né? Aí quando o Mário estava falando aqui daquela senhora que Jesus curou também, 12 anos de hemorragia, né?
Eu lembrei aqui o caso da Paulina. 12 anos de sofrimento. Imaginemos isso. 1 minuto de dor é ruim. 1 hora de dor é ruim. 1 dia de dor é ruim. 1 semana de dor é ruim. 1 mês, 1 ano. Imaginem 12 anos. Com uma dor que não passa. Eu, felizmente, não tive, não pretendo ter, não quero ter nessa encarnação, se me for permitido, cólica de rim. Não sei, alguém na plateia já deve ter tido. Dizem que é uma das piores dores que existe, se essa é a possibilidade, né? Porque qual dor é pior? Dor de dente ou dor na unha do pé? Dor é dor. Mas dizem que dor de rim, pelo desconforto, pela forma que pega, não tem, etc e tal, ela é péssima. E a Paulene Botelho teve tuberculose renal a partir dos 13 anos até os 15 anos de idade. Como é que foi o caso dela, né? Chegou até nós através do Mário, que conhecia ela de forma mais próxima. Conversou com ela, falou, não, claro, revelo tudo para vocês. No primeiro momento, como é que funcionava? A gente chamava a pessoa lá, no caso ela foi ela mesma. Aí era feita uma entrevista com ela, gravada, câmera, gravador, áudio, né? Sentado lá, uma relação de perguntas e começava a perguntar. Como é que é seu caso? Eu comecei assim, aos 3 anos, fui desenvolvendo isso, minha mãe me levou aqui, minha mãe me levou lá, o médico disse isso, o médico disse aquilo, disse aquilo outro, aí eu passei para isso, passei para aquilo, etc. E foi chegando. Então a gente registrava tudo. E ela disse no primeiro momento, que a enfermidade chegou a tal ponto que um dos médicos, durante o tratamento, esses 12 anos, disse para ela, infelizmente, disse para a mãe dela, né? Ainda ela era criança, jovem. Infelizmente, nós não temos mais o que fazer. O que podia ser feito na medicina, nós já fizemos. Os remédios que nós temos está sendo suficiente para curá-la. E eles ficavam naquela dificuldade. Porque o pior que sentir dor, talvez, né? É você saber que não está havendo um ponto de luz para aquele sofrimento acabar. Porque quando fala, não, nós vamos fazer uma cirurgia em tal dia. E essa cirurgia vai resolver. Mas no caso dela não era proposto nada. Ela ficava com a dor, ficava com aquela dificuldade, entre indas e vindas, médico para lá, médico para cá, e o sofrimento só aumentava. Até que no ano de 1985, o médium Edson Queiroz, que já desencarnou, mas foi conhecido na década de 80, porque foi um dos precursores da medicina curativa, né, da mediunidade de cura, ele foi a Franca, né? E esse médium trabalhava com o Dr. Fritz. E ele foi lá para fazer uma série de cirurgias, lá na chácara da família Martiniano. Havia uma multidão de pessoas, gente para todo lado. E, interessantemente, a primeira pessoa a ser atendida foi a Paulene. Mas não foi porque ela pulou na frente. O médium chegou lá, numa plateia semelhante a essa, obviamente talvez até maior, disse, você moça aí, de camisa amarela, por exemplo, vem, é sua vez. Ela não pulou na frente, a mãe dela não pediu, estava sentadinha, aguardando a vez dela, com muita humildade, e o espírito falou, aquela é a primeira. Aí, a Paulene vai contar o que aconteceu quando ela entrou na sala de cirurgia espiritual. Eu com muito, muito medo, e ele, né, o Dr. Fritz, disse assim, fica tranquila. Muito sério, muito bravo. Aí ele redarguiu, fica tranquila, porque ele sentiu que ela estava num desconforto. E aí minha mãe não teve tempo de falar o que eu estava fazendo lá. Quer dizer, ela nem falou, eu tenho um problema no rim, eu tenho tuberculose no rim, estou com dor em tal lugar. Nem falou. Aí, rapidamente ele terminou o procedimento. Quando ele terminou, ele falou assim para ela, você está curada dessa doença. Sem eu falar que doença era. Falou, você está curada. É a cura instantânea que o Mário já trouxe, uma modalidade de cura. Ela levantou, saiu. Aí, após a cirurgia, ela já não sentiu mais o mesmo desconforto. Com o passar dos dias, já não sentiu mais nada. Aí a mãe dela voltou na clínica em Ribeirão Preto, com os tratamentos com a medicina convencional. Aí o médico olhou o raio-x anterior e olhou o atual daquele dia. Falou assim, olha, esse rim
olha esse outro, a senhora acha que se parece? Aí a própria mãe dela falou, não. Então, mas o que aconteceu? O médico queria saber se antes ela estava assim, agora ela está dessa forma. O que a senhora aprontou com ela? A única coisa que eu fiz de diferente foi levá-la para fazer uma cirurgia espiritual. Aí a Paulene falando, aí fizeram uma junta médica, voltaram na sala e disseram assim para minha mãe, olha, eu não sei exatamente o que fizeram para sua filha, mas a gente pode dizer que aconteceu um milagre, porque na medicina não tem explicação, não tem uma lógica para explicar. Os próprios médicos da medicina convencional não souberam explicar, sob o ponto de vista médico, o que aconteceu com a Paulene. Eles tinham uma radiografia, um raio-x que falava A, anterior, e naquele dia, após a cirurgia espiritual, tiveram uma radiografia com o resultado B, de cura. E eles não sabiam explicar como aquilo foi possível, tanto é que perguntaram à mãe da Paulene. E ela foi sincera, levei uma cirurgia espiritual. Obviamente que eles não, sem conhecimento para dizer, para aprofundar, etc. e tal, ficaram por aí. O nosso segundo caso, então o primeiro caso da Paulene, ele mostra que a cura espiritual instantânea, ela acontece, né, como o Mário antecipou agora há pouco, numa intervenção rápida, numa intervenção de momento, que é a mais comum. Claro que a gente tem aqui, por exemplo, o caso do João Berbel, lá no IME em Franca, né, que é uma medicina, que é uma cura instantânea. Claro que existe todo um processo, né, de preparação, né? Eles pedem para as pessoas não se alimentarem com determinados alimentos, não cultivarem determinados hábitos, faça a cirurgia e após também existe o pós-operatório. Aqui a gente não tem registro se foi pedido isso para a Paulina, acredito que não, porque o Edson Queiroz ele rodava o Brasil para fazer essas cirurgias. Naquele caso específico ele esteve à Franca, então não tiveram contato antes, não sabia. E depois também ela não disse nada de diferente. Certo que aqui também faz bastante tempo que isso aconteceu, no ano de 1985. Então, como o registro dela foi agora, ela lembra das principais partes. Mas a cura instantânea, de regra geral, funciona dessa forma. O segundo caso estudado é o caso da Dona Rosinha. O que é o caso? Que essa senhora, hoje 99 anos, eu acho, né? 98 anos, o Antônio Carlos está confirmando ali. Mas aconteceu com ela, a cura aconteceu quando a doença apareceu e aconteceu quando ela tinha 95 anos de idade. Essa é a Marlene Essado, né? A maioria das pessoas conhece lá de Franca, atuante no movimento espírita, esposa do Antônio Carlos Essado. Essa senhora que é a filha da Dona Rosinha, que fez o relato para nós, aquele primeiro relato inicial. A gente tem que ter contato com o paciente. No caso da Dona Rosinha, não tinha condições da gente conversar com ela, em razão da idade, né? Mas a Marlene participou de todo o processo, então a Marlene explicou para nós. E ela foi o primeiro registro e disse tudo o que aconteceu. Então, como é que foi no caso da Dona Rosinha? Em meados de 2015, apareceu uma pequena ferida no seu rosto do lado esquerdo, perto do olho. E a ferida foi aumentando. Aparentemente uma ferida normal, escara, né? Uma senhora, mas ela... Parece que essa ferida tinha algo de diferente. Ela começou a chamar a atenção. Aí o médico que cuida da Dona Rosinha, né, disse, vocês precisam levar ela a um dermatologista. Essa ferida aqui surgiu como nada, como um momento normal. Eu estou observando que essa ferida está aumentando e isso pode ser um câncer de pele. O médico da família, nesse momento, não era ainda um oncologista, era um médico que trata dela. Pode ser... Vamos encaminhar para um oncologista. Um dermatologista primeiro, né? Aí ela foi para o dermatologista, a ferida só aumentava, e o médico dermatologista, assim disse a ela, olha, vocês vão ter que fazer uma cirurgia. Aí porque realmente isso é um câncer, isso está muito feio, vocês vão ter que fazer uma cirurgia para poder extrair isso aí o quanto antes. Aí a Marlene disse o seguinte, mas operar nessa idade, né? Aí o médico disse, realmente, nessa idade é problemático. Toda intervenção cirúrgica, ela tem o seu risco, com essa idade mais ainda, é mais complicado ainda, né? E ele falou bem sério, vou te mostrar uma coisa, tá vendo isso aqui? Começou a mostrar fotos de feridas, cânceres, que foram evoluindo
que não foram tratados a tempo, né, para poder mostrar, isso pode chegar em determinada situação. Se vocês não fizerem a intervenção agora, o resultado lá na frente pode ser isso, pode ser mais difícil. E mostra o processo de progressão do câncer de pele, né? Assim, Dona Rosinha foi encaminhada para um oncologista. Aí, aqui é a foto de quando acho que estava no grau de maior dificuldade. Não sei se está dando para ver com... Aí, né? É aqui logo do lado esquerdo, aqui, né? Logo acima aqui da sobrancelha do lado esquerdo. Aí o médico oncologista pediu uma série de exames pré-operatórios para poder agendar a cirurgia que exigia anestesia geral, obviamente, e enxerto de pele. Um dos exames, o eletrocardiograma, foi feito no consultório do médico cardiologista Dona Rosa, que interpelou. E esse médico cardiologista já conhecia a família do movimento espírita, falou assim para ela, mas por que vocês vão fazer essa cirurgia, né? 90 e tantos anos de idade, vocês vão fazer isso, 95 anos de idade, realmente vocês vão querer fazer isso? Vai correr esse risco? Aí a Marlene falando, eu fiquei com aquele questionamento, orei, naturalmente. A importância da prece, né? Às vezes nós espíritas esquecemos que diante da nossa dificuldade, qualquer dificuldade que tivermos, nós temos que orar. Orar e vigiar. Às vezes nós carecemos da nossa fé, né? Eu vou contar uma historinha rápida aqui, daqui a pouco a gente já volta lá, para falar sobre a importância da fé, né? E a gente vê e fala, mas o que é a fé? A fé é rezar, acreditar em Deus, buscar. Mas vamos dar um exemplo disso, né? Certa vez, Francisco de Assis estava se deslocando de um convento para outro. Era época de inverno, nevava na Europa. E ele saiu com outro frade, nós vamos sair daqui, nós vamos para o convento tal. E era muito a pé, obviamente, caminhada longa, sob neve. Eles foram, e não sei porquê, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone. O convento de origem não conseguiu informar o convento de destino que eles iriam. Essa informação não chegou de forma adequada lá. Ficou meio que nebulosa. Enfim, eles saíram a caminhar e chegaram no convento de destino. Chegando lá, eles bateram na porta, com muita alegria. Nossa, ainda bem que nós chegamos a tempo, não escureceu, porque se escurecer o frio aumenta. Aumentar o frio nós vamos, obviamente, não vamos conseguir ficar. Bateram na porta, aí um frade nem tão franciscano como deveria ter, nem tão com o coração ainda convertido, né? Abriu a porta com uma rispidez. O que vocês querem aqui? Não, nós somos do convento tal, nós viemos para cá, nós viemos passar a semana de convivência com vocês aqui. Falou, não, nós não estamos esperando ninguém. Vocês não me dão licença, vocês podem voltar para trás, não tem autorização para deixar ninguém entrar. Não, mas não é possível que você vai fazer isso com a gente. Se a gente ficar aqui fora, nós vamos morrer. Não, isso é problema de vocês, volta para onde vocês vieram, eu não quero saber de nada. Fechou a porta. Francisco de Assis e o outro frade ficaram do lado de fora. O frade que estava Francisco de Assis, obviamente, falou, nossa, estamos mortos. A neve daqui a pouco vai aumentar, está escurecendo, se a gente for voltar, a gente vai ficar no meio do caminho, nós vamos morrer. Sentou, começou a chorar. Francisco de Assis, com alegria, pulava, cantava, agradecia a Deus, erguia os braços. O frei que estava com ele parou, olhou, falou, você está passando bem? Nossa, eu nunca tive tão bem toda a minha vida. Não, mas não é possível. Nós estamos aqui do lado de fora, começando a receber aqui a neve, nós vamos morrer, você não está entendendo isso? Francisco de Assis disse mais ou menos o seguinte, em todas as minhas orações, eu sempre peço a Deus que Ele coloque a minha vida em suas mãos. Esse momento, a minha vida está na mão de Deus. E eu tenho certeza que algo de muito bom vai acontecer. Eu tenho certeza que de alguma forma Ele vai nos salvar. Porque se eu não acreditasse em Deus, eu deveria estar desesperado como você está. Mas eu acredito em Deus. Algo de bom vai acontecer. Passado algum tempo, um outro frade abre a porta. Nossa, vocês estão aí, entra logo. Não deu tempo de avisar todo mundo que vocês viriam. Vem para cá e tal, etc. E assim somos nós nas nossas dificuldades. Aqui no Centro Espírita, nós fazemos palestra, como eu estou fazendo aqui agora, participamos de sessão mediúnica, né? Fazemos atendimento fraterno, recebemos as pessoas, lá fora indicamos quando alguém está com dificuldade para vir para cá, mas dentro do nosso lar, quando o nosso filho se revolta, quando a gente se depara com uma situação de dificuldade, quando a nossa esposa não faz aquilo que a gente quer, quando o nosso marido não nos dá a atenção que nós queremos,
O que a gente faz? A gente se desespera. Se acha a pessoa mais perseguida do mundo. Por quê? Porque está faltando a fé. Está faltando a gente exercitar aquilo que a gente faz na teoria. Nesse caso de Francisco de Assis, e aqui, obviamente, a Marlene Sado, com a fé, trabalhando a sua fé, ela fez a oração e pediu uma inspiração divina. Aí ela sonhou. Aí ela disse o seguinte: eu vi minha mãe numa maca. Vi um médico do lado dela. Sei que é médico porque estava de branco. Não vejo o rosto nem nada. E o médico disse assim para mim, isso num sonho, né? Porque vocês vão operá-la, vai ser traumático para ela e para vocês. Esperem um pouco. Olha, a espiritualidade dando uma informação, uma sugestão. Aí a família resolveu esperar um pouco. Eles estavam tendentes a operar a Dona Rosinha. Mas aí veio essa informação, veio esse sonho, eles esperaram um pouco. Aí a Marlene falando que ela tem um irmão que trabalha com o Dr. Fritz, num centro espírita com o Eduardo, chamado José Eduardo de Souza Rodrigues, trabalha. Isso é lá em Franca. É o Centro Espírita Amor e Caridade da Providência Divina. Aí o irmão da Marlene disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pedir para o Dr. Fritz, na próxima reunião, da possibilidade dele visitar a nossa mãe. Um trabalho à distância. O filho da paciente, falando para outra filha, falou, ó, eu vou pedir para o Dr. Fritz visitá-la, e o que ele pode fazer no caso da nossa mãe. Aí no dia seguinte, o irmão da Marlene trouxe a notícia que em determinado dia o espírito Dr. Fritz visitaria a Dona Rosa, sem o médium, isso tudo trabalho à distância. O irmão também contou que o espírito orientou colocar uma rosa no quarto da anciã, né, da Dona Rosa, e depois fazer um chá para ela com as pétalas dessa rosa. Aqui é interessante, né, porque me lembro bem, numa das nossas reuniões de evocação, reunião prática, né, surgiu essa dúvida, né. Aí, lógico, foi feita a pergunta, pô, mas o espírito, né, para o Dr. Fritz, não é possível. Nós estudamos tanto em Kardec, a gente não deve se apegar a um amuleto, que as coisas materiais, né, a gente não pode achar que é um amuleto que salva. Tem pessoas que têm, com todo respeito a outras religiões, né, tem determinados objetos que eles fazem questão de ter, uma ritualística muito forte. E Kardec disse para nós que no Espiritismo não existe isso. Por que o senhor pediu para colocar uma rosa branca lá? Aí, Dr. Fritz, com aquela, vamos dizer assim, com aquela tranquilidade nas palavras, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o Dr. Fritz comunicando, né? Ele é bastante rústico, médico da Segunda Guerra, alemão, muito ríspido, né? Ele diz o seguinte, ó, isso aí é o seguinte, vocês ficam muito apegados aos termos. O fluido cósmico universal, que o Mário trouxe para nós aqui, tem de tudo. E para determinadas situações, a gente carece de alguns fluidos que estão em determinadas coisas. Nesse caso específico, eu precisava de uma pétala de rosa branca, porque o fluido que eu ia trabalhar estava lá. Agora, não é toda pétala de rosa branca que vai salvar todo o câncer de pele. No caso específico da Dona Rosinha, da paciente, sim. E vocês ficam muito preocupados com isso. Ao mesmo tempo que vocês não querem se apegar, vocês se apegam. Então fica um pouco mais light em relação a isso, né? De forma assim, ele quis dizer que nesse caso ela precisava, então, por isso que ele usou. Aí depois de alguns dias, o irmão da Marlene levou uma pomada que teria sido preparada especialmente para a cura da Dona Rosa. Aqui também existem alguns centros, né? A conhecida pomada do vovô Pedro, né? Seria uma pomada universal, serve para várias coisas. Alguns centros fazem esse trabalho, lá em Franca a gente sabe que tem um centro que faz isso. Então, no caso dela, também foi indicada determinada pomada. Também o mesmo raciocínio. Não é que essa pomada vai salvar todo o câncer, vai curar todo o câncer, todas as formas, de todos os tipos. Mas, como bem dito pelo Mário aqui, a fé que está por trás do ritual, a fé que está por trás da intenção, e que salve determinadas plantas, determinados objetos, em razão de estarem ligados a determinados pontos do fluido cósmico universal, existem fluidos para ser trabalhado pela espiritualidade. É uma pomada preta, escura, que era para passar todos os dias pela manhã e à noite. Minha mãe tem uma cuidadora, e essa cuidadora tem experiência, ela dizia assim, ó, essa ferida está melhorando. Então, foi feita a intervenção à distância pelo espírito Dr. Fritz, depois foi passado um remédio, um pós-operatório, eles continuaram praticando esse pós-operatório, passando a pomada, e a cuidadora da Dona Rosinha começou a observar, falou, ó, realmente,
Está dando resultado positivo. Acho que a gente tem que continuar. Vamos continuar com as orações, vamos continuar fazendo o tratamento aqui, vamos continuar passando a pomada. Ela começou a cicatrizar da parte interna para a parte externa. Então, demorou aproximadamente 1 mês, talvez mais um pouquinho, e todos nós querendo que melhorasse, mas assim ninguém estava muito convicto com aquilo, mas sarou. E nós temos as fotos para comprovar. Então aqui nós temos a dona Rosinha em 3 fotos antes, né? Aqui, veja, ó. Realmente uma situação bastante difícil. E temos o depois, as fotos um pouco mais escuras, mas veja, ó, já não tem nada, ó. Aqui, ó, essa região que a gente está, não tem nada, ó. Não ficou nem cicatriz. Esses são os 2 casos. Esses 2 casos possibilitou que a gente conhecesse, né, um pouco mais sobre cura espiritual. Olha lá. Essa pesquisa possibilitou conhecer um pouco a complexidade e singularidade da mediunidade curadora, diante do inarredável intercâmbio entre as esferas material e espiritual. Possibilitou ainda, de forma precária e incipiente, entender o caráter pedagógico da doença, da dor e do sofrimento. É aqui que eu quero voltar um pouquinho, quando eu disse para vocês. No pouco a gente viu estudou um pouco durante as entrevistas, as reuniões práticas. Está acabando, tá, pessoal? Para a gente já liberar. Mas foi dito para nós, com todas as letras, feliz daquele que tem uma doença. O importante não é a cura em si da doença, mas é o processo de transformação moral que o ser tem diante da dificuldade, diante do sofrimento, diante da dor. Aquele que aceita com paciência uma doença como o câncer, que é uma doença inexplicável, né? Uma doença que não tem causa. Todos nós aqui podemos ter ou não ter. Uma criança recém-nascida tem. Uma senhora com 90 e tantos anos tem. Ela é uma doença democrática. Não existe uma explicação. Você não pega ela porque você aspira determinado produto, que você está exposto a determinado... Existem estudos voltados que, obviamente, quem fuma tem uma tendência maior de ter câncer de pulmão. Quem fica exposto ao sol tem uma tendência maior de ter câncer de pele. Mas existem pessoas, como recém-nascidos, como bebês, que têm câncer sem estar exposto a esse tipo de coisa. Então a espiritualidade diz para nós que a doença ela é apenas um ponto de algo muito maior que está por trás. É apenas a ponta de um iceberg. Atrás da doença existe um resgate, uma expiação, como o Mário disse na primeira parte, que vem para poder mostrar. O planejamento reencarnatório de todos nós passa por isso também. Lá, nós somos muito valentes no plano espiritual. Nós dizemos o seguinte: não, pode me mandar que eu dou conta. Não, mas é muito para você. Não, eu quero que você me mande. E quando nós recebemos do lado de cá aquilo que nós encomendamos, nós sofremos, nós nos desesperamos. Por quê? Porque ainda nós não temos a nossa fé raciocinada de acordo com o que Kardec nos ensinou, que Jesus nos ensinou, que Deus espera que nós tenhamos. Saber que nós somos espíritos eternos. Não há por que se desesperar se o câncer bate à sua porta neste momento, se o diabetes, é uma doença também silenciosa, difícil, bate à sua porta, e tantas as outras doenças que batem à nossa porta, essas doenças fortes. Feliz daquele que sabe se portar, seja ela na dificuldade da dor própria ou da dor alheia. Porque às vezes a dor que a gente encomenda não é no nosso corpo material, no nosso corpo somático. É do nosso irmão, que pode se vir na figura de um filho, que pode vir na figura do marido, que pode vir na figura da esposa, que pode vir na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma pessoa que a gente gosta muito. Nós espíritas sabemos que o quê? Que não compete a nós olhar, né? Porque às vezes a gente espírita tem muito isso. Isso aí não sei não, hein? Se aprontou muito em vidas passadas, aí agora está aí, ó. Nós não podemos fazer isso. O espírita
sabe que tudo aquilo é em razão do que aconteceu em outras oportunidades, mas está sempre aí do lado para poder apoiar, para poder dar a sua parte na contribuição. O que Deus espera de nós é que o nosso coração seja transbordado de amor, não para conosco próprio, mas para amar o próximo. Aqui estão os casos, a gente só tem a agradecer e dizer para todos nós que um dia nós teremos mais condições de avançar mais no campo da pesquisa, de entender a doença com mais propriedade, a própria cura espiritual, e dizer para todos nós espíritas que a felicidade não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter moradas em outros corações. E assim ter amigos contigos em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Não é sobre correr quanto tempo para se ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos.